Olá, amados! Esta noite nós faremos a live que a gente tanto deseja, que a gente está tanto esperando com o nosso bem-amado Wagner Borges. Ao invés de ser pelo canal do YouTube, vai ser aqui pelo Instagram. Eu acho que a energia do povo do Instagram está tão grande, querendo tanto que viesse para cá, que a gente terminou vindo. E a gente vai receber, eu vou pedir para a gente esperar um pouquinho só, para a gente começar a reunir o público, que nós iremos receber o nosso divino, maravilhoso irmão mesmo de fé, de caminhada, de força, Wagner Borges, autor de vários livros. O cara entende muito de espiritualidade, projeção astral, chakras, vida dos animais e tudo isso. Então, eu vou pedir para que o meu irmão Wagner Borges venha até o nosso canal no Instagram e assim a gente aceite ele vindo para cá. Ah não, esse é o Lawrence. E a gente vai juntos trabalhar, aprender, construir, crescer e desenvolver as atividades de evolução espiritual. Como é que a gente pode promover nosso crescimento, como é que a gente pode ampliar nossa consciência, de que forma podemos aprender mais e mais com o progresso na nossa vida espiritual. E a gente vai ter uma forcinha essa noite no nosso papo com nosso irmão Wagner Borges. Eu não me lembro como é que a gente faz para convidar. Deixa eu ver se é isso aqui. Não lembro direito, mas é ele que vai. Ele que tem que pedir, eu sei. Mas a gente pode também. Ah, esse cenário lindo, Rebeca, foi presente que eu ganhei do meu aniversário, maravilhoso. Todo mundo sabe que eu adoro esses painéis, né? Vou fechar aqui o computador pra gente ficar mais próximo. E quando a gente pensa em projeção astral, em crescimento espiritual, em aprendizado fora do dia a dia, gente, fora do dia a dia da matéria como a gente está acostumado, a gente tem que partilhar o entendimento, a gente tem que aprender. E a gente vai aprender coisas diferentes, a gente vai aprender conteúdos complementares com os nossos queridos instrutores espirituais através do grande Wagner Borges. Cadê você, irmão? Vem cá. Ele entrou aqui. Visualizar. Vai. Agora eu acho que vai. Nosso irmão. Aê, agora sim. Olá. Olívia, boa noite. Tá me vendo direitinho? Perfeitamente, irmão. Perfeitamente. Tá. Porque sabe o que houve aqui? Agora que eu tô vendo, deu uma ventania aqui no bairro. A conexão tá muito ruim aqui em casa. E aí eu não conseguia conectar no YouTube com o link que vocês mandaram, nem pelo celular, nem pelo notebook, nem pelo Mac que eu tenho. Aí, finalmente, consegui conectar agora no Instagram. Então, houve algum problema aí de conexão, tá? Sim. Bom, que os problemas de conexão entre nós se limitem a questões físicas, porque espiritualmente Sim. Não haverá. Enquanto o problema for material, tá tudo certo. Seja bem-vindo mais uma vez, irmão. E antes de assim dizer tudo que eu sinto no meu coração, ele veio, eu quero lhe dar os parabéns pelo seu aniversário. Desejar as melhores coisas. A gente faz aniversário juntinho, pertinho. E no meu aniversário, eu lembrei muito de você. Coloquei seu nome nas minhas orações, porque a gente fez um trabalho com a Sagrada Medicina, com a Ayahuasca. E nesse trabalho foi um trabalho dirigido pela Barquinha de Madrinha Chica, com o dirigente lá do Acre. E aí foi muita reza, muita oração, muita Nossa Senhora. Ah, obrigado. Então, bom, da gente. Vamos bater um papo aí, eu estou à disposição para vocês aí, posso responder as perguntas do pessoal. O que você pediu, Olívia, a gente faz aqui. Gratidão. Irmão, então vou começar com um assunto que foi muito recorrente depois do nosso primeiro encontro.
A gente falou naquele dia sobre a relevância dos chakras. E, por acaso, meu marido estava assistindo um vídeo e no intervalozinho entre um e outro veio uma fala de uma pessoa até bastante conhecida, com uma repercussão bem grande a nível de YouTube e tal, é um professor. E ele respondia uma pergunta de uma pessoa que a pergunta dizia assim: olha, um sensitivo me disse que os meus chakras, meus 35 chakras estão abertos e em pleno movimento. É possível? E aí, esse instrutor, esse professor, respondeu até com uma dose de ironia, como se estar com os chakras desobstruídos, abertos, expandidos, faria dele um Jesus. Aquilo me incomodou, assim, não só pela forma da pessoa, assim, responder uma pergunta, né? E eu queria entender melhor, se for possível, o que é que significa isso? Qual é a relevância? Tá. Vamos lá. Olívia, a tradição internacional sobre chakras sempre se baseia em 7 centros energéticos principais, que é o topo da cabeça, a testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna. Desde a velha Índia que se fala desses 7 centros, por causa do quê? Quando os grandes mestres da Índia estavam mapeando o primeiro sistema de chakras que surgiu no planeta, que é o sistema hindu, baseado no sânscrito antigo, que vigora no yoga até hoje, eles observaram na aura humana, que é o campo energético, que a aura era toda cheia de pontos energéticos, assim como a pele da gente é cheia de poros, né? Nós temos inumeráveis poros. Então, como a aura recobria o corpo humano e o interpenetrava, para cada poro na pele havia uma contraparte na aura, um poro energético. Eles chamaram os poros de chakras. A palavra chakra vem do sânscrito rodas de luz. Então, quantos chakras nós temos? Tantos quantos são os poros. Entretanto, ao observar pela clarividência, eles notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 centros maiores e mais coloridos do que todo o resto do sistema. Quando eles aprofundaram para olhar, notaram que para cada um daqueles 7 centros correspondia uma conexão com uma das glândulas do sistema endócrino, que se compõe de 7 glândulas: pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então eles passaram a considerar que chakra série A, primeiro nível, era um chakra que tivesse conexão com uma das glândulas. Como o sistema glandular ele tem 7 glândulas, passaram a falar dos 7 chakras. Mas é claro, nós não temos só 7 chakras. Tem chakras nas mãos, plantas dos pés, cotovelos, baço, fígado, que não são esses 7. Então são considerados chakras secundários. Tem chakras nas omoplatas, tem chakras nos quadris, nos joelhos. Então, até a gente achar um chakrinha para cada poro. Então, quantos chakras nós temos? Número infinito. Agora, tradicionalmente se fala desses 7. Então, é possível que alguém esteja trabalhando energeticamente, por exemplo, um curador, uma curadora como você está ali irradiando a sua energia com o método que você gosta, naquele instante sua aura está toda acesa, Olívia. Então, esses poros estão todos acesos. Os 7 chakras grandes vão estar acesos, os chakras das mãos, configurando dezenas de pontos abertos. Isso não torna você um Cristo, torna você um ser humano que está trabalhando e irradiando sua energia. Na hora que a gente irradia energia, num trabalho de cura com amor, a aura inteira fica brilhante, zilhões de chakras se acendem, não significando que os 7 chakras estejam totalmente desenvolvidos, mas sim que a aura, com todos os chakras, está vibrando naquele momento. E aí, se entra um mentor espiritual, acopla energeticamente na sua aura vai duplicar de tamanho, seus chakras todos vão dar um impulso, você vai parecer um centro irradiante. Eu acho que é isso que a pessoa tentou responder, quando falou assim, parece um Cristo. Parece, não é que seja, mas qualquer um de nós, quando está num momento bom, nós somos uma luz, Olívia. Então, todos os centros estão ativados naquele momento. Eu acho que é por aí. Eu também acredito. Na verdade, a resposta do professor foi o oposto disso. Foi desdenhando e ironizando, como se ele estivesse com os chakras abertos, ele teria que estar no nível de luz de Cristo. E essa, não dessa forma, mas assim, inúmeras coisas, muitas pessoas chegam para a gente, Wagner, se sentindo enfraquecidos, se sentindo assim, tristes, abatidos. E esse episódio todo da pandemia, irmão,
mexeu muito com as pessoas. Então, Sim, está havendo uma grande desvalorização da presença luminosa, da presença crística, sim. e muita dúvida até que ponto será que existe um Deus que habita em mim? Então, dentro dessas pessoas que estão numa situação assim mais difícil, mais dramática, trabalhar esses chakras pode ajudar? Quais seriam? Existe algum principal? Qual seria o caminho para isso, irmão? Olivia, ótimo isso aí que você está falando. Eu tenho alertado também meus alunos aqui quanto a isso. Devido à época de pandemia, o medo do desemprego, o medo da doença, as pessoas presas em casa, as relações humanas cada vez mais atritando, as pessoas perdem a esperança. Se as pessoas pesquisarem há 100 anos a gripe espanhola, o clima era o mesmo. E se pesquisarmos outros surtos, o clima é o mesmo. São as provas que a humanidade passa, estamos encarnados na Terra, e estamos sujeitos a essas coisas que são limitadas do corpo humano, faz parte do jogo. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, as pessoas com muito pensamento pessimista criam uma massa de formas mentais negativas que se soma na atmosfera e isso pesa sobre a própria humanidade, causando desânimo mental, que é desânimo psíquico, não é físico. As pessoas continuam com a mesma vitalidade do corpo delas, elas estão respirando, tomando água, se alimentando, mas o clima mental não está alimentado por pensamentos positivos, ideias melhores, e aí isso faz causar um desânimo, sem que a pessoa veja uma saída para a problemática atual, que vai passar, a gente vai superar isso. É a nossa vez de passar por essa prova. Há 100 anos, nossos ancestrais passaram por isso, nossos bisavós passaram gripe espanhola, Olivia, passaram um sufoco danado e sem o recurso que a gente tem hoje para lidar com isso. Então, o trabalho de chakras, não só ele, mas a meditação e qualquer prática que a pessoa fizer, do jeito que a pessoa gostar mais, até o ato de orar, ou um mantra, ou o que a pessoa quiser fazer, reforça a luz dela. Essa luz de dentro de cada um, Olivia, ela independe de situações externas, é estado de consciência. E para a gente que gosta da parte espiritual, quanto pior tiver o ambiente fora, mais a gente precisa acender a nossa luz interna para contrabalançar o que vier de fora. Mas aí, as pessoas negativas falam assim, o que adianta eu tentar melhorar se os outros não melhoram? A pessoa usa isso como argumento. Nem que todos os 7 bilhões da Terra não quisessem melhorar, a gente ainda teria que melhorar por discernimento, por consciência interna. Então, qualquer coisa que a pessoa faça a nível de energia, seja a prática que ela gostar mais, ajuda a suportar e a contrabalançar o ambiente que está muito pesado devido ao negativismo mundial em cima disso. Nós vamos passar por isso, mas até lá as pessoas têm que se cuidar mais. Existe uma epidemia física, a gente tem que cuidar dela. Agora existe uma epidemia mental, que é o negativismo, que a gente precisa combater. E esse é um assunto, irmão, que assim me chama muita atenção, porque dentre as previsões que os nossos guias aqui trouxeram através de mim no final do ano, houve uma previsão de um caos político, né, uma troca de poder, como de fato aconteceu, um problema mais severo na economia e uma onda de suicídio, Wagner. E a respeito desse assunto, nós do Universo de Luz temos atuado bastante, trazendo encorajamento, conteúdos para que as pessoas possam realmente entender a experiência de estar vivo. Seria pedir muito para você, assim, com tanta experiência que você tem, principalmente nas suas viagens fora do corpo, se alguém que está nos assistindo agora estiver com a sensação de que a vida dele não vale a pena, não é boa o bastante, ou que ele não merece viver. E até teve um episódio que vieram me contar de um garoto de 14 anos que praticou suicídio, deixando uma carta com a ordem de doar os seus órgãos, porque ele já tinha tido uma vida tão maravilhosa e ele queria doar os seus órgãos para salvar a vida de outras pessoas. Até isso aconteceu, não sei se você chegou a tomar conhecimento desse. Sim, eu soube. Então, o que é que, meu amado, assim, o que é que você percebe que a gente pode fazer quando uma pessoa pratica esse ato ou atenta contra a própria vida? Qual é a energia vibracional que leva até ele? Tem uma consequência no pós-morte? Se você puder clarear para a gente. Vamos lá. No caso do menino de 14 anos, um adolescente ainda não tem a experiência de um adulto.
para poder mensurar as coisas. Supõe que esse menino, que pode até ter tido boa vontade, mas a natureza, ela é cruel. Causa gera efeito, Olívia. Uma pessoa pode ser maravilhosa. Se ela caminhar em cima de um monte de pedra, ela vai machucar o pé nas pedras. Se ela estiver na beira de um abismo e escorregar, ela vai cair. Isso independe da virtude ou moral de alguém. Isso é a natureza. Se uma pessoa não respirar, ela desencarna. Isso é a natureza, independe. Se uma pessoa tomar uma chuva, vai se molhar. Se ela pegar sol, vai sentir calor. Independe de ser boa ou ruim. Então, embora alguém possa ter boa intenção, pode escorregar e cair no abismo. Então, o que acontece? O garoto de 14 anos, tá? Vou acabar com a vida e vou doar os órgãos. Supõe que esse garoto continuasse encarnado aqui e se tornasse um médico, Olívia. Quantas vidas ele salvaria? Muito mais. Então, é um exemplo que eu estou dando. A gente consegue fazer as coisas estando aqui e agora. Então, devido ao fato de estarmos encarnados aqui, as provas que a gente passa são da própria natureza do aprendizado de um espírito, que somos nós, encaixados aqui na Terra. O suicídio é sempre muito complicado, porque todas as vezes que a gente vai contra a natureza, a gente se ferra, Olívia. Então, nós estamos encarnados aqui. Tem um campo energético, que é o corpo humano, que é matéria, e matéria é energia condensada. Então, até o corpo humano é uma forma de energia. Interpenetrando o corpo humano, tem campos energéticos, né? Os corpos sutis. Então, quando a gente está encarnado na Terra, existe uma carga vital que mantém o corpo humano no seu tempo de vida. Quando a pessoa quebra o corpo humano, causando a morte do físico, o metabolismo cardiorrespiratório para, minutos depois o cérebro morre e o corpo começa a fenecer. Mas as energias em torno do corpo, elas não se esgotam. A energia do corpo físico, ela se esgota no processo natural de degradação do corpo embaixo da terra. Mas o campo energético, que não é físico, permanece vivo. E isto acaba prendendo o espírito ao corpo enquanto essas energias não se esgotarem. É claro que quando eu falo isso, eu estou falando por uma forma técnica, olhando energeticamente. Ao longo dos anos, Olívia, não só nas saídas do corpo, mas como médium, em sessões de desobsessão, eu atendi muitos suicidas. Eu nunca vi um caso em que a pessoa tivesse ficado bem, porque o campo energético prendendo evita que o espírito se desprenda. É claro que tem casos que têm atenuante, outros têm agravante. Uma pessoa com muita dor, ela pode cometer o suicídio porque ela está fora das condições normais dela. Então tem atenuante. Agora, uma pessoa pode estar tonta, escorregar e cair de um abismo. Tem atenuante, ela estava tonta, mas ela caiu do abismo. Não vai evitar o fato. Então, a mesma coisa é o suicídio. E eu falo isso com o maior respeito por pessoas que perderam seus entes queridos assim. Eu estou tentando explicar, inclusive para alertar para outros não fazerem. E acredito que as pessoas que passaram essa perda não vão querer que outras famílias passem isso. Então, o alerta aqui é que espiritualmente o suicídio não é uma boa. Muita gente, às vezes, na internet principalmente, acha que o suicídio é uma coisa de livre-arbítrio. Assim como é livre-arbítrio, a pessoa dá um passo em falso e cair. É livre-arbítrio. Agora, e a consequência? Causa gera efeito. Eu não estou falando de moral, estou falando de algo espiritual. E o detalhe, Olívia, a pessoa, ao suicidar, o corpo, ela não deixa de existir. Ela está viva no corpo espiritual. Ela não deixou de pensar, ela continua existindo. E os pensamentos anteriores que a atormentavam vão continuar atormentando fora. Não resolveu a questão, perdeu o veículo físico com o qual ela poderia fazer algo aqui e melhorar o processo, e aí entra aquele looping mental da entidade suicida presa ao próprio clima mental. É claro que tem ajuda espiritual, mentores ajudam, e cada caso é um caso, mas eu nunca vi um caso sequer dos quais eu estive envolvido em que a pessoa tivesse ficado legal. E outra coisa, Olívia, uma vez eu atendi uma entidade suicida, o corpo astral plasma tudo que a pessoa pensa sobre si mesma. Essa entidade, não é que ela está presa no cadáver, ela está presa na aura do campo energético que não se desgastou. Não é a energia do corpo humano que se desgasta, mas a energia do campo energético adjacente. Então, ela, olhando o corpo, ela se identifica e toma a aparência do corpo. Como o corpo está degradando embaixo da terra, ela vai degradando a aparência junto. Então, é muito comum encontrarmos suicidas com a aparência do cadáver. Não é que eles degeneraram, a mente implantou o processo de plasmagem energética. Então, eu vi um suicida, ele tinha plasmado tufos de grama e terra nos braços extrafísicos, de tão entranhado que ele estava. E aí eu fui levado para aplicar um passe, com todo carinho. Eu atendi muita gente assim, Olívia. E o fato de eu estar falando isso aqui, o objetivo é alertar o seu questionamento.
Tá correto? Sabe, a gente só consegue resolver as coisas estando aqui agora. Nós temos um processo nosso de reencarnação, que a gente não cause a morte do corpo, que na hora da gente ir embora, que seja o poder maior que nos trouxe a vida, que nos leve no tempo certo dele, não no tempo certo do ego da gente, querendo definir isso ou aquilo. E muitas vezes, num problema sério, a pessoa amadurece muito superando aquilo. Então, o suicídio não é uma boa. Eu estou falando isso como espiritualista, e detalhe, não tem conteúdo moral, nem de condenação. Suicida precisa do nosso abraço. Agora, o suicídio precisa ser alertado para que outras pessoas não façam. E é ótimo, é isso mesmo, Wagner. E outra coisa importante, eu brinco sempre assim, que eu só volto para o colo de painho sorrindo. Eu não vou voltar chorando. Isso aí. Nem Sim, porque que legal. eu queria ficar na terra, agarrada na matéria, nem porque fui fora do tempo, né? Então, eu só volto para meu Pai Celestial sorrindo. Isso é tão bom, porque a gente vai ter muito estímulo para crescer. Olívia, olha só que eu acrescentar uma coisa, que eu me lembrei agora, em cima disso que você está falando. Eu gosto muito de música, você sabe. Então eu tenho várias bandas que eu gosto, desde a década de 70. Eu adoro Pink Floyd, Queen, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, e adoro Mantras, adoro música sacra. Eu gosto muito de música. Então, a banda que eu mais gosto é o Yes, desde a década de 70. Eu tenho uma torre de CD só com CDs do Yes. Um amigo meu outro dia falou assim, Wagner, quando você desencarnar, você gosta tanto da música do Yes, você não corre o risco de ficar agarrado energeticamente na torre de CDs do Yes? Aí eu falei para ele assim, Olívia, olha, a música que o Yes faz é tão fantástica que ela é inspirada de outros planos para eles. Então, na hora que eu desencarnar, eu não vou ficar preso a eles aqui, eu vou buscar a fonte que inspirou a eles. Então, pelo contrário, eu vou buscar quem inspirava o Yes do lado de lá. Então, quando a gente tem uma noção espiritual das coisas, que não é doutrina, é estado de consciência, né? Fica tudo mais tranquilo para a gente olhar, incluindo os problemas e tudo, um olhar melhor em cima disso, mostra que existem outras nuances além da própria experiência, e a gente está aqui para aprender isso. Sim, maravilhoso, um monte de gente aqui perguntando. Uma pessoa disse aqui, e descobri os solfejos por causa do Wagner, gratidão, muito boa noite. As músicas, eu que sou uma abençoada de receber o material do Wagner, eu quero aproveitar, se você não conhece esse cara, assim, tem umas pérolas na comunicação gratuita, seja pelo site, seja pelo YouTube. E esse homem é um mensageiro de amor, de paz. E o que é legal, uma das coisas que eu mais amo em você, irmão, sinceramente, é a sua alegria. Sua vibração, seu alto astral. Porque eu me identifico demais. Porque às vezes esse ambiente espiritualista da gente, às vezes o povo fica esperando que a gente seja sisudo. Eu não vou conseguir ser assim nunca, irmão. Sim, não. Sim, Olívia. Eu gosto do meu abraço largo, meu sorriso grande. Você é muito Sim. comigo. E aí eu não sabia, eu soube que é porque a gente nasceu pertinho, librianos que somos, então tem muito a ver. E a gente não precisa estar associando a espiritualidade àquelas caras, né? Muito sóbrias, fechadas e tal. Uma pessoa perguntou aqui, agradeceu a gente estar trazendo esse conteúdo do suicídio, porque tem sido muito frequente esse assunto, é muito forte mesmo. E a gente pode ler e degustar os conteúdos do nosso amado irmão Wagner Borges pelo site do IPPB, que é maravilhoso, inclusive do nosso site, é um dos nossos indicadores. Eu brinco dizendo que você é um dos remédios que eu passo para os meus pacientes. Você já teve com o Wagner? É muito engraçado, porque não, e fala de você com a maior intimidade do mundo, porque você disponibiliza conteúdos de grande valor sem custo. Então, é uma lição muito grande. Quando, nesse processo, aí tem muita pergunta também sobre projeção, também acho um ótimo professor, explica, é realista, consegue passar o conteúdo de uma maneira muito fácil de entender. Eu sou sua fã. Irmão, me diz uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, a gente consegue fortalecer, purificar, energizar, desobstruir os nossos chakras. Com a prática do Bija Mantra, por exemplo, a gente aplicar os cristais no corpo e colocar os Bija Mantras para tocar? Sim. Olha só, os Bija Mantras, eles surgiram em primeiro lugar na velha Índia, no yoga, né? A palavra Bija é uma palavra do sânscrito significando semente, núcleo, essência.
E a palavra mantra, ela vem da palavra manas, que é a mente, tra, que é controle. Quando você fala mantra, controle ou liberação da mente mediante a concentração numa dada palavra que tenha uma vibração. Então existem os mantras grandes, por exemplo, o Namah Shivaya, dedicado ao Shiva. Aí você fala, mas não tem um mantra menorzinho? Aí você fala um Bidya mantra. Do Shiva é Hara. Mantra do Vishnu, Om Namo Narayanaya. Qual é o Bija mantra dele? Hari, que é o mesmo de Krishna, o mesmo de Rama, né? Por isso você canta Hare Rama, Hare Krishna. Então existem os Bijas mantras das divindades da Índia. Ganesha, o deus com cabeça de elefante, o Bija mantra é Gan. Então os mestres da Índia antiga escolheram sílabas do sânscrito embebidas numa energia e criaram os Bijas mantras dos chakras para serem aplicados na parte do yoga. O Bija mantra do chakra da base da coluna, a gente transliterando para caracteres latinos, correspondentes é Lam. O Bija mantra do chakra geniturinário, Vam. O Bija mantra do chakra umbilical, Ram. O Bija mantra do chakra cardiorrespiratório, Yam. O Bija mantra do laríngeo, Ham. O Bija mantra do frontal é o Om. E o chakra coronário é considerado tão transcendental que ele não tem Bija mantra. Então são 6 Bijas mantras, considerando que quando você chega em cima, você já expandiu a consciência e chegou no Samadhi. Então, a prática de Bijas mantras, ela pode ser feita de 2 maneiras. Verbalizada, enquanto a pessoa se concentra no chakra, ou, o que eu mais gosto, internalizada. Por exemplo, eu me concentro no centro do meu peito. Imagina uma esfera de luz, que é o meu chakra cardíaco. Seja a esfera de luz com a boca para frente ou para trás, tanto faz. E ali dentro eu deixo meu coração falar o Bija mantra. Yam, Yam, estendo as mãos e trago a luz para as mãos. Então os Bijas mantras podem ajudar a estimular a energia nos chakras. Agora, quando você coloca cristais, você potencializa o efeito. E aí tem aquele mito, né, Olivia? Cristais não abrem os chakras. Eles ajudam a desbloquear quando há impurezas aderidas nas bocas dos chakras. Então, o trabalho de cura com cristais eu também adoro. Agora, é mito de que os cristais abrem os chakras. Os chakras se desenvolvem de dentro para fora. Agora, cristais e outras coisas podem ajudar a pessoa no processo de autolimpeza energética. Então, juntar cristais e Bijas mantras é bem legal. Ai, que lindo. Maravilhoso. É uma dica que a gente dá sempre mesmo, porque quando a gente vai desobstruindo, o fluxo tende a fluir melhor, sabendo que vai ter uma série de coisas como pensamento, alimentação, ambiente. Sim, isso, exatamente. Frequência vibracional. Não adianta a pessoa, né, Wagner, tá ali meditando e tá entupindo seu WhatsApp ou vídeo pornô, né? Então... E pior, né, Olivia? Você tá ali com uma pessoa, você, às vezes energizando, você põe uma pedra, por exemplo, no frontal dela para tentar limpar uma dor que ela tem, e ela pensando mal ali mesmo de alguém naquele instante que você está fazendo aquilo. Então não vai adiantar. Então é legal as pessoas perceberem que qualquer coisa de fora, seja um terapeuta, um cristal, um Buda, um Cristo, alguém fora dela pode fazer o melhor por ela, mas se ela não quiser crescer, que é livre-arbítrio dela, não vai funcionar nada. Então, nós temos o universo inteiro, muitas possibilidades de crescimento e ajuda. E temos dentro de nós o potencial de estar em sintonia com essa ajuda. Então, não basta algo externo, precisa de algo interno. Uma pessoa querer melhorar. E, às vezes, por autossabotagem, Olivia, interna, às vezes até inconsciente, a pessoa sabota os melhores potenciais dela, cai numa autoestima baixa e começa, ninguém me ama, nem eu mesmo me amo, eu não valho a pena, a vida não vale a pena, e cai num clima negativo. A gente não pode depender de situações externas para a gente ser feliz. A gente tem que ter feliz só porque a gente existe. E dentro de um contexto espiritual, se a gente que mexe com isso, você já tem tudo. Você já tem uma alegria enorme, que é o estado de consciência. Ninguém vai poder te dar isso. Você consegue isso com a percepção melhor das coisas. Então, quando alguém está bem, Olivia, ela transborda de dentro para fora, a aura dela irradia, e ela irradia um monte de coisa boa. Então, qual é a melhor forma de ajudar o mundo? Estando bem consigo mesmo. Aí a gente irradia algo melhor, transbordante. E tem gente que, às vezes, faz a meditação. Essa semana eu estava explicando para um grupo de alunos. A pessoa mergulha para dentro dela, fica ali dentro dela, num trabalho de meditação, 1 hora depois ela volta para cá, fala, estou bem comigo mesmo. Mas ela estava trancada dentro dela, não houve irradiação nenhuma para o universo ou para o meio onde ela viva. Isso é diferente de grandes mestres de todas as áreas que sempre falavam o seguinte, mergulha para dentro, se equilibra, se acalma, depois irradia, pensa em todos, pensa no eterno, em você, no seu coração, irradia. Então, as grandes meditações
A pessoa entra, encontra algo bom dentro e aí ela transborda. Esse transbordamento é de amor, de luz, e ajuda a humanidade em silêncio. Isso é diferente da meditação do ego, que a pessoa trancada dentro de si e ainda pensa assim, ainda bem que eu estou protegida aqui dentro de mim e o resto da humanidade está lá fora. Ainda faz a mensuração do nível de espiritualidade dos outros. A pessoa está trancada no ego dela e acha que está meditando. Não. Meditação tem que gerar transbordamento. Eu me sinto bem comigo. E aí eu quero compartilhar esse bem com todos os seres, seja onde for. Há uma irradiação silenciosa. Grandes mestres sempre ensinaram isso em várias tradições. E quando a gente mexe com a parte espiritual e a gente pensa no bem da humanidade, quietinho, cada um do seu jeito, irradiando, essa alegria bate. Uma pessoa com essa alegria jamais vai pensar em suicídio. Porque o transbordamento de algo bom dentro dela lhe faz querer viver até para transbordar de novo. E transbordando alcançar o outro que sofre e ajudar o outro também a se reencontrar dentro da maneira do outro ser, nunca forçando nada. Isso não é doutrina, isso é estado de consciência. Ai, tá bem. Muito lindo. Você trouxe assim, de um jeito natural, espontâneo, uma situação próxima que eu vivi recentemente. Espero que a pessoa esteja nos assistindo para que ela possa se sentir amada, querida. Muitas vezes nós, né, que temos essa vocação de servir a Deus na forma dos nossos irmãos, sejam homens, animais, minerais, natureza, universo, quando a gente quer servir ao bem, né, independente do nome que a gente vai utilizar, a gente tem o impulso de amparar os desassistidos, os mais sofridos. Isso, para mim, então, no meu grupo as pessoas falam muito que a pessoa pode chegar do jeito que tiver, essa emanação que eu trago. Mas, se não houver um movimento interno em favor desse progresso, não existe um salvador, né, Wagner? Sim. Então, ainda que a gente fala, Jesus é meu salvador, eu ouço essa frase muito como Jesus sendo mestre do amor e ser uma fonte de inspiração. Mas não, isso, Jesus exatamente. vai aqui me dar a mão e dizer, estou afogado, Jesus vai me salvar. Você pensa assim ou de outra forma, irmão? Sim, sim. E outra coisa, isso é uma questão religiosa. Se você vai na Índia, você vai encontrar um hindu falando a mesma coisa de Krishna. Pode encontrar um budista falando a mesma coisa do Buda, um islâmico falando a mesma coisa do Maomé, por exemplo. Então, as pessoas, elas se acostumaram em relação a grandes mestres, não a pegar os ensinamentos deles, mas ficar presa ao personalismo daquilo que aprenderam dentro da religião e sempre buscando a salvação fora delas mesmas. Olívia, nenhum de nós precisa ser salvo, porque nós não estamos condenados a nada. Nós só estamos aqui vivendo e aprendendo. Então, não há salvação. O que existe é evolução, crescimento, expansão. Agora, que bom que esses grandes mestres nos ajudam. Buda, Jesus, Krishna, Maria, Kuan Yin, quanta gente boa nos ajuda. E eu sempre falo nisso de forma universalista, sem prender numa doutrina. Tem gente que fica muito irritada com isso, um cristão mais ortodoxo fica irritado se eu falo do Krishna, um hindu ortodoxo fica irritado se eu falo do Maomé. Eu sempre vou falar de grandes seres no sentido aberto e Deus acima de tudo. E a nomenclatura sobre o divino também varia. Chamar de Deus, Alá, Brahman, Jeová ou Mãe Divina não significa nada, porque são apenas nomes humanos tentando definir o infinito. Olha o tamanho do planeta Terra diante do infinito, a gente não entende nem o infinito material, quanto mais o infinito espiritual. E a nossa mente relativa não tem como compreender o absoluto que é Deus. Então, qualquer nome relativo que a gente se acostuma numa cultura, não é um nome absoluto, é apenas um nome. Agora, se a gente tiver a noção de que o todo está em tudo, tanto faz o nome que você queira usar, se você realmente sentir isso no seu coração, um poder maior, que você não vai poder provar para o outro, mas se você tiver isso dentro de você, você caminha com mais tranquilidade. E outra coisa, a liberdade de pensar e sentir é muito grande, porque nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra e muitas culturas diferentes. O que é moral numa cultura pode não ter moral em outra. Então, quem é que tem verdade absoluta e sabe tudo? Então, cada um usa relativamente aquilo que acredita. Se isso lhe fizer ser do bem, ajudar os outros, se crescer e ser feliz, tá ótimo. Mas se isso trancar a consciência da pessoa, achando que só ali está a verdade, isso se torna uma prisão. Seja ela cristã, muçulmana, seja ele judeu, seja o que for. Se prendeu tua consciência ali e não dá liberdade para os outros pensarem da forma que eles quiserem,
com seus deuses, seus mitos, não adianta. Senão a gente fica naquela história, só Jesus salva, ou só Buda salva. Nada disso. Nós não precisamos de salvação, a gente precisa de consciência para a gente ser melhor, uns com os outros, dentro da gente, tocar a bola e seguir os ensinamentos que grandes mestres como Jesus, Cristo, eu admiro tanto esses caras, mas a minha consciência não consegue ficar presa nas doutrinas que os homens criaram. Eu respeito tudo, mas o caminho que eu achei melhor para mim foi o caminho de ficar livre. Eu amo isso, amo. E eu concordo plenamente, irmão, assim que o nosso universo de luz atua, né? Também a nossa base é universalista, ou seja, a gente não limita, ao contrário, qualquer pessoa que chegar no nosso espaço vai ser recebido com a sacralidade da divindade que ele é. Isso. Não importa a representação que ele vai trazer, não importa se veio da igreja evangélica, se é candomblessista, se é umbandista, se é espírita, engraçado, espírita kardecista, quer dizer, ainda há esses desmembramentos. Não, você é tão filho de Deus, do Criador, você é tão filho do meu pai quanto eu. Então você merece todo o meu afeto e eu quero sentar para aprender com você. Então, é assim muito que a gente trabalha, sabe, irmão? E eu fico um pouco sentida com a memória de separação. Porque, como você mesmo falou, essa sensação de que uma forma de viver Deus, né, na forma religiosa, pode excluir, segregar, isso é a ideia de separação. E você... Sim. O que é que você pensa sobre separação? Existe, não existe? Olha, não, é coisa da ignorância e do ego da gente, Olivia. Por exemplo, nós gostamos da parte espiritual. Temos amigos que são materialistas, que a gente preza pelo caráter deles. Não importa que eles não sigam uma linha espiritual, ou se a pessoa é cristã, o que é que seja. Não importa é o caráter dela. A gente, então, trabalha assim, mas às vezes a outra pessoa não trabalha assim em relação a gente. Você respeita ela, ela não te respeita. Aí você joga duro com ela, ela acha que você está sendo radical. Não, o radicalismo está na separação. Essa separação, ela não é só religiosa, Olivia. Ela é racial pela cor da pele, ela é social, ela é econômica, ela é sexual. As pessoas estão sempre separando e rotulando os outros de acordo com o seu próprio radicalismo. Quando a gente tem uma visão maior, você não rotula ninguém, você quer que todo mundo se fique bem e siga o caminho. Eu sempre falo, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Mais vale um materialista que é feliz do que um estudante espiritual infeliz e depressivo e de olho na vida do outro. Então, as pessoas erram ao considerar a espiritualidade como doutrina. Espiritualidade não é um lugar onde a pessoa vai, é um estado de consciência. Tem materialistas mais espiritualistas do que espiritualistas que eu conheço que não conseguem bancar a própria espiritualidade na hora das provas. Não tem coisa mais triste. Você vê um médium ou um estudante espiritual chorando na hora da perda mais do que um materialista, por exemplo. Né? Eu sempre achei isso uma coisa estranha, porque eu sempre falei, caramba, que alegria saber que ninguém morre, ter uma consciência. Quando alguém morre, você lida com isso de forma melhor e valorizando a vida. Nada tétrico. Aí ele falou de morte, sim, estou falando no sentido da vida. Não estou falando de cemitério, nem de tumba, nem de alma penada. Estou falando de gente viva, gente que continua viva. Não estou falando de gente que sai. As pessoas imaginam, você fala assim, eu vi uma entidade. As pessoas acham que a entidade saiu do cemitério e vem na tua casa. Ou que a entidade saiu de um filme de terror classe B de uma casa mal assombrada e veio te visitar. Não. A entidade está viva, por isso ela pode se manifestar e você pode perceber em dados status de consciência. E outra coisa, Olivia, aqui no Brasil principalmente, você fala assim, eu vi um espírito. Aí alguém fala assim, eu acho que ele é espírito ou é da Umbanda. Quando você vê um espírito, isso não caracteriza que você é de área nenhuma. E os espíritos existem antes de qualquer doutrina surgir na Terra, seja ela oriental ou ocidental. Simplesmente você sai do corpo e se manifesta em outros planos e você vê entidades de toda sorte ligada a toda sorte de pensamentos, ideias e culturas diferentes. À medida que a gente vai avançando, chega em planos que são pura luz, onde há pura unidade. Não tem essa separatividade que é comum nos planos mais densos. Eu tive em lugares, Olivia, que eu não queria voltar para o corpo. A sensação de estar uno com a luz, de estar imerso nesta luz, era enorme. Eu voltava para o corpo, ficava um mês com aquela carga de energia e a vontade de melhorar, de fazer o melhor possível para ajudar onde eu pudesse, sabe? De verter um pouco dessa luz, mas com cuidado de não condicionar ninguém a verter a luz livre.
e que essa luz inspire a pessoa, cada um, dentro do caminho de cada um. A pessoa deve seguir a doutrina que ela gosta, ela deve seguir o caminho ou não seguir caminho nenhum. Nada disso é importante se ela não estiver feliz com ela mesma e não estiver bem. E sempre valorizando que cada caminho que cada um estiver, se aquele caminho está tornando o caráter da pessoa melhor e torna ela positiva e proativa em relação ao meio, as pessoas e a sociedade, ela deve ficar nesse caminho, está melhorando a ela, desde que ela não fique de olho no caminho dos outros, achando que só o caminho dela é certo. Porque se a pessoa fizer isso, ela já não está feliz. Tanto que ela está de olho no caminho do outro, que ela não está feliz no dela. Perfeito. Irmão, eu lembro de uma vez, então você falou assim, dessa expansão, né? Na ayahuasca, irmão, algumas vezes eu entrava, me desmembrava mesmo, eu me via, irmão, só em partícula, integrada no cosmos. E como eu sou dirigente, eu tenho que voltar para o trabalho. E aí, volta e meia, já estava, por exemplo, no final do intervalo, eu via minhas partículas reaglutinarem para voltar em espírito aqui, porque eu tinha me esmiuçado. E eu fazia isso e eu falava, gente, como é isso? Aí um dia um mentor falou assim para mim, olha, quando você se dissolver no todo, você tem que voltar com calma. Você volta abruptamente, pode gerar um câncer, pode gerar uma doença. E aí ele me mostrou, Wagner, não esqueça esse trabalho. Ele me mostrou que muitas situações dessa, né, de grande expansão e voltar de maneira sem a cautela devida, pode ser um risco e de gerar desequilíbrio energético. E eu aprendi isso nessa noite. E pode acontecer. Pode acontecer. Ele me mostrou, olha aqui, ó. Aí eu via meu braço como se não tivesse perfeitinho, como se tivesse tido uma verruguinha. Sim. Ele falava, quando você reagregou as suas partículas, olha como não ficou perfeito. E ele foi me mostrando. Eu falei, quer saber do negócio? Eu não vou mais me dissolver, não. Eu vou me manter íntegra e só vou viver na emoção. E um outro dia num Daime, irmão, eu assim, há muitos anos atrás, eu preocupada com a humanidade, eu falei, Senhor, eu chamo Deus de Painho. Falei, Painho, e aquelas pessoas que não estão no caminho de nada da espiritualidade, não estão pensando em nada, só querem viver para experimentar os 5 sentidos materiais. O que é que a gente pode fazer? Aí ele me mostrou assim, apareceu, irmão, um labirinto enorme, um labirinto verde enorme. E aí eu via um monte de luzinhas pequenininhas e eu sabia que era a humanidade. E aí a voz dele dizendo assim, olha, não tem ninguém fora do caminho. Todos estão no mesmo tabuleiro. Uns vão chegar mais rápido. Aí eu vi umas luzinhas assim bem pertinho do centro. Outras vão dar umas voltas. Outras estão muito longe. Mas não se preocupe, minha filha. Ninguém está fora do caminho de mim. Aí eu chorei assim, uns 20 minutos de felicidade. E isso me trouxe um conforto para o meu espírito muito grande, porque eu tinha, no começo desse meu desenvolvimento, uma angústia de tentar falar sobre assuntos além da matéria. Porque eu vivi muito essa materialidade apresentando programa de rádio, TV, e esse apelo é muito forte, sabe, irmão? Quando a gente se torna uma pessoa de uma certa repercussão, principalmente com conteúdos associados à aparência, prazer, diversão, moda, fica complicadinho quando cabeça. E a gente quer recuperar o tempo perdido, né? Muito lindo. Wagner amado, uma pessoa que, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, várias pessoas que frequentam aqui o nosso ambiente e gostariam, por exemplo, de introduzir uma percepção aos seus filhos ou marido. Muitas mulheres querem trazer para os seus maridos, para os seus companheiros, uma visão além da matéria, além do mundo de pagar conta, de trabalhar, de adquirir bens. Qual seria? O que é que você acha que isso poderia ser uma rota, uma direção? E sobre esse assunto até eu fiz uma pergunta à espiritualidade, depois vou partilhar com você a resposta, porque eu sou muito perguntadeira. Toda vez que eu saio da matéria, eu fico perguntando para o mundo espiritual. Eu pareço uma repórter insistente. E aí eu vou te contar sobre essa resposta. Você teria, assim, uma dica, uma sugestão de que forma alguém no seio familiar, parente, marido, companheiro, possa
assim, trazer uma luz, um desenvolvimento para alguém que seja mais resistente a esses conteúdos? Olha, Olivia, essa é uma situação muito, muito pessoal, né? Porque cada pessoa é de um jeito, cada grupo familiar é de um jeito. Por exemplo, você imagina uma pessoa que está assistindo aqui agora, que gosta da temática espiritual, e quando ela chega em casa, parte da família dela segue alguma doutrina cristã radical e diz que ela estava assistindo coisa do diabo. Como é que ela vai conseguir conversar isto? Ou ela tem componentes na família que são extremamente materialistas e que duvidam completamente de tudo. E eu já falei, materialista não importa se tiver caráter, mas vamos pegar um materialista que adora ficar provocando o estudante espiritual. Tem um monte que faz isso, né? A pessoa pensa que está abafando, e a gente que trabalha com isso conhece como é que é esse mecanismo, é claramente irônico de muita gente. É difícil, às vezes. Eu passei na minha família, eu cresci numa família, Olivia, você tem uma ideia, minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meu pai materialista e 2 irmãos crentes de igreja diferente que não falavam comigo. Então, é claro, meu pai dizia que meu pai não acreditava em nada que eu falava, e minha mãe e minha avó diziam que eu estava com o diabo. A minha avó era católica, minha mãe era evangélica. As duas se odiavam em nome de Cristo, Olivia. As duas brigavam com a Bíblia na mão. Agora, elas não concordavam com nada. Uma era católica, outra era evangélica. Mas elas se uniram contra mim, era a única coisa que elas concordavam. O garoto está com o diabo. Porque eu narrava saídas do corpo, eu via entidades dentro da minha casa. Muitas vezes eu estava com a minha mãe e meu pai na sala da casa, alguém batia na porta, eu tocava a campainha, a gente abria a porta imediatamente, não tinha nada. Minha mãe e meu pai se entreolhavam assim, só acontecia quando eu estava perto, né? Eu via coisas, então, em casa, eu não consegui, esses anos todos mexendo com isso, não consegui ninguém da minha família, não consegui levar nada dessa área, e nunca forcei, porque eu acho que vai de cada um. A melhor forma da gente atuar é pelo caráter, sendo bem com aquilo que te faz bem. Então, eu, por exemplo, a minha mãe desencarnou tem 3 anos. Então eu tenho um irmão caçula, eu tenho 2 irmãos. Esse irmão caçula, ele vinha e fala assim: Wagner, você está tão tranquilo aí durante o velório da mamãe, esse negócio que você estuda, essa parte espiritual, deve ser legal, vou estudar isso. Enquanto que eu tenho um outro irmão que é evangélico, estava abalado. Você tem uma ideia, a Bíblia não segurou para ele a perda. Enquanto que eu estava tranquilo ali, e meu outro irmão falou: que legal, o nosso outro irmão está abalado, você está tranquilo. A atitude da gente mostra melhor exemplo. Então, seja a melhor pessoa possível. Trate os outros, não cobre nada deles, não exija nada. Cada um tem seu momento de crescimento. Agora, seja coerente e real com aquilo que você segue. Porque, às vezes, por pressão do meio, a pessoa nem assume a espiritualidade dela. Uma vez, eu vi o meu irmão saindo de casa para ir para uma reunião evangélica com a Bíblia na mão. Esse irmão brigava com outro irmão, brigava com todo mundo, mas era evangélico e estava com a Bíblia na mão, falava de Jesus, mas era brigão. E aí eu vi ele se arrumando, se ajeitando e indo para o culto dele, uma coisa normal, o amor dele por aquilo. Aí eu falei assim, eu vou para uma reunião espiritual, eu vou alegre, tão alegre quanto meu irmão está indo para a reunião dele, só que ele acha que eu estou indo para o diabo e eu não acho que ele está indo para algo ruim. Ele está indo exercer a fé dele. E eu fico bem por ele. Agora, ele não está bem por mim, por eu exercer a minha de outro jeito. Então, isso é um problema. E o que acontece? O amor que ele tinha pela crença dele era enorme. Assim como o amor pela espiritualidade que eu tinha e tenho era enorme. Só que eu entendo o amor dele, ele não entendia o meu, preso na Bíblia. Então, às vezes, na família, você não consegue. Esse irmão não fala comigo até hoje, ele acha que eu sou do diabo. Agora, ele fala de Cristo, fala de tudo, mas ele tem esse tipo de cabeça. E eu tenho outros familiares que também não falam comigo por causa de serem evangélicos. Então, quando alguém fala assim, só Jesus salva, eu falo assim, vai se catar, vai procurar a tua praia, eu estou muito bem do jeito que eu sou espiritualista completamente. E outra coisa, dá uma olhada e vê se eu vacilo no que eu falo, e olha a segurança. E às vezes, Olívia, quando uma pessoa tem segurança no que ela fala, as pessoas de fora, ele é radical, você não é radical, você é firme naquilo que você acha. Você não é radical, porque você permite o outro pensar o que quiser. Mas você é coerente naquilo que você faz. Você imagina, a minha avó desencarnou na década de 80, Olívia, e eu passei a noite inteira no cemitério velando sozinho o cadáver dela. O resto da família foi para casa dormir. Era a mãe do meu pai. No dia seguinte, de manhãzinha, chegou a família para fazer o velório durante o dia. O enterro seria às 14 horas. Acontece que naquele dia, era um sábado, eu tinha uma palestra às 14 horas sobre vida após a morte.
num centro espírita do bairro da Penha, no Rio de Janeiro, a Fraternidade André Luiz na época. E aí eu não podia faltar uma palestra de vida após a morte, porque alguém morreu. Olha a incoerência. Então, de manhãzinha eu passei a noite acordada no cemitério, acordado sozinho ali, velando o cadáver e respeitando. De manhã eu falei assim, eu vou para casa dormir um pouco, porque às 2 horas eu vou dar uma palestra. A família inteira se virou e falou, como? Você não vai ficar no velório? Não, eu já fiquei a noite inteira, isso aqui para mim é só um cadáver. Eu vou dar uma palestra para gente viva, um corpo sobre vida após a morte, para que a família deles não fique igual vocês aí penando porque alguém foi embora. Então, imagine a incoerência. Eu, médium espiritualista, vou deixar de dar uma palestra de vida após a morte porque alguém morreu. Você entendeu a incoerência? Então, é nessas horas que você tem que evidenciar todo o conhecimento que você tem, que não é conhecimento frio, é consciência. A minha avó desencarnou, ficou 15 dias agarrada na aura da minha mãe. Elas tinham um problema de relacionamento muito sério. Eu tirei a minha avó numa saída do corpo, aplicando o passe, levei-a para o plano espiritual, e os meus amigos extrafísicos internaram ela num tratamento espiritual, e depois de meses ela melhorou. Então, a gente lida com isso de uma outra forma. Mas eu não tenho doutrina, eu não sou espírita, não sou umbandista, não sou cultista, não sou nada e detesto esse tipo de rotulagem. Simplesmente, a gente chama de espiritualismo ou espiritualidade o conjunto de valores conscienciais que ajuda a gente a atravessar uma encarnação aqui. E eu sei que tem chakras, tem aura, a gente sai do corpo, tem vida após a morte. E isto, para mim, não é uma crença, isso, para mim, é fato. Então, eu evidencio isso. É a forma que eu tenho de compartilhar, eu não vacilo com essas coisas, eu tenho noção correta da responsabilidade de estar veiculando isso, como você também tem. E imagina, Olívia, você no seu trabalho aqui, quando a gente fala algo assim, tem gente que treme, às vezes, devido à própria insegurança dela. Você não falou dela, você está falando da sua segurança, incomoda. Se você estiver feliz, vai incomodar o outro que está infeliz. Mas você não fez nada. E talvez aí você também receba, com a internet, isso ficou muito comum, ataques, pessoas que mandam, tipo assim, você está endemoniado, Olívia, você está cego e não está vendo, gente com ironia, gente que fala assim, eu não acredito em nada disso que você está falando, e você está tranquila na sua, fazendo o seu trabalho, e quem te vê que você está feliz com aquilo, melhor resposta que você tem, fica feliz, e amanhã faz outra reunião, outro programa, e manda ver na parte espiritual, e o problema da insatisfação do outro é do outro, sempre. Olha, eu tenho uma felicidade desde criança ser bem livre a respeito do que as pessoas pensam a meu respeito. Nunca dei a menor importância. Nunca me preocupei com o que os outros acham. Sempre fui meio assim, autossuficiente nesse sentido mesmo. E como eu sou a 11ª filha, meus pais me tiveram já com bastante idade, eu sempre tive muita autonomia mesmo para pensar diferente, para ser diferente. Eu só casei com 43 anos de idade. Então eu sou bem liberta dessa história toda. Agora, não sei se meu irmão sabe, mas quando Yogananda desencarnou, teve um monte dos seguidores dele, os discípulos de Yogananda, chorando em cima, né? Do velório do cara. Daqui a pouco ele se materializou para aqueles que têm olhos para ver. Não aprenderam nada comigo. Estão chorando. Estão chorando, é verdade. Aí disse que foi aquele constrangimento geral para quem estava chorando. E todo mundo entendeu que não fazia sentido. Um espírito como aquele, como Yogananda, que inclusive que era cheio de alegria, um iluminado, vocacionado na alegria, o tempo todo, com música também, igual você gosta, que nem a gente gosta, diversão, apaixonado por manga, não podia ver uma mangueira, saltava, queria ver. Ele gostava, manga e abacate, ele adorava. Logo que eu me tornei discípula dele, eu me exigiram, o espiritualidade me exigiu que eu não comesse mais manga, eu não como mais. Quando eu como, eu passo mal. E aí foi, digamos assim, um sacrifício, né? E aí a gente entende que, como é que pode uma coisa dessa? A gente ter uma crença, falar tanto sobre a vida após a morte, quando se desenlaça da limitação material a choro? Não. Então a gente não passou bem o recado. Irmão, tem tido muita pergunta aqui, eu sei que a gente está concentrado, mas é impossível não ver algumas perguntas, a respeito de projeção astral, que assim você é um especialista, a fonte mais confiável nesse conteúdo, inclusive seus livros. Eu quero sugerir, gente, pesquisem projeção astral, saída do corpo, viagem astral. O próprio Wagner instrui inúmeros livros, mas assim, eu amo seu irmão, porque ele é simples, é didático,
você já fez uma compilação maravilhosa, você entregou assim, mastigadinho para o leitor, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente tem esse pensamento que a gente pode ir além da matéria física, a gente tem consciência que não há uma morte com o corpo físico que pereça. A gente segue adiante. Você teria, assim, uma sugestão, um caminho, né, que a gente possa seguir para as pessoas mais iniciadas? Muita gente perguntou assim, Olívia, eu sinto muito tremor no corpo, acordo, isso é um sintoma inicial da projeção? Depende, Olívia. É o seguinte, tem que primeiro tirar qualquer explicação física. Se a pessoa está com tremor na hora que acorda, ela pode estar com pressão baixa, né? A vitalidade dela pode estar baixa e está causando uma repercussão. Entretanto, algumas pessoas têm um campo energético um pouquinho mais solto e quando a pessoa encaixa voltando, né, de uma saída do corpo, ela encaixa e não lembra, quando ela senta na cama, ela está meio solta ainda, não está totalmente encaixada. Igual uma gaveta que não está totalmente fechada, a borda da gaveta está para fora, às vezes a gente volta, está encaixado, mas está meio fora. Nesse instante, a vitalidade do corpo ainda está baixa, porque as energias não estão interpenetradas ainda totalmente. Pode dar uma sensação de tremor. Agora, as sensações clássicas, que todo mundo pergunta, é acordar e não conseguir se mexer, são as paralisias noturnas, a sensação da aura dilatar, né, crescer, vibrações, que é o estado vibracional, que tem vários níveis dele, tem uma série de sensações, Olívia. A pessoa, o ideal é ela ler alguma coisa sobre isto na hora de deitar e dormir pensando nisto. Não adianta a pessoa ler, deitar e ficar com um pensamento aleatório em coisas do dia a dia. Leu, durma refletindo sobre aquilo que você leu. Se a pessoa se acostuma com isso toda noite, o resto da vida, porque ela tem que dormir toda noite, sabe, fazer disso um hábito, nem que seja uma página só, dar uma lida, ela consegue impregnar na mente dela a ideia de que ela não é apenas o corpo. E isto é uma das coisas legais para fazer, que é a saturação mental sobre saídas do corpo na hora de deitar. Existem práticas energéticas, aliás, essa semana, agora que vem, eu vou gravar lá no meu canal, né, do YouTube, eu vou gravar um programa em que eu vou estar ensinando 2 exercícios, né, bem simples, que as pessoas podem fazer nessa época de pandemia para dormir melhor, Olívia, porque as pessoas estão dormindo muito mal, porque elas deitam com a mente saturada de noticiário, ideia de doença, desemprego, então o corpo dela relaxa, mas a mente fica agitada. E às vezes é o contrário, a mente está cansada, mas o corpo não relaxa, porque como a pessoa está em casa, na quarentena, ela queima menos energia, então o acúmulo de energia maior, o corpo não está gastando. Então na hora que vai deitar, o corpo não quer relaxar, porque já está cheio de energia. Então, muita gente está com sono entrecortado, tendo muitos pesadelos. Eu desenvolvi um exercício que ajuda. Eu não tenho como explicar aqui pelo Instagram. Durante essa semana, lá no meu canal, eu vou colocar esta gravação, eu vou gravar aqui em casa com algumas imagens, vou colocar exercícios sugeridos para isso, tá? Pronto, porque a gente já está na reta final do nosso tempo, estamos com 1 minuto e 49. Qual é o endereço do seu canal no YouTube, Wagner? Wagner Borges, só clicar o meu nome que abre lá. Se você quiser, Olívia, eu vi que tem muitas perguntas, a conexão ela vai cair, a gente entra de novo e bate um papo mais uma meia hora aí, se você quiser. A gente responde as perguntas. Então, a conexão vai cair, aí eu entro de novo, você me dá a solicitação e a gente entra, aí eu respondo as perguntas do pessoal. Pronto, então vamos fazer isso. Então vamos dar um breakzinho só para a gente fazer isso. Esse momento e a gente retorna já já. Gratidão, Wagner. Tá bom. Pronto, epa! Pronto, meus amores, amados. Vamos retomar aqui a nossa live com o professor Wagner Borges, com alegria no coração, tendo em vista que ele mesmo se ofertou para seguir com o nosso papo. Então vamos agora para o professor Wagner Borges e assim a gente poder tirar as dúvidas de todo mundo aí, porque teve muita coisa perguntada, muitas coisas que a gente quer aprender, que a gente quer saber.
em especial quando se fala de saída fora do corpo, quando se fala de projeção astral, quando se fala da gente entender o que pode ocorrer, quais são as experiências que podemos experimentar, viver. Experiência que podemos experimentar foi ótimo. Tudo que a gente pode viver quando a gente sai do corpo. Será que a saída do corpo é só quando a gente dorme? Se a gente meditar, a gente sai do corpo? Há risco quando a gente estiver projetado, pode sofrer alguma violência? Se a gente estiver passando, por exemplo, num sonho, e nesse sonho há um risco de agressão à nossa vida, alguém com a faca, alguém com a arma, alguém que tenta nos atingir ou afetar, é arriscado? Enfim, vamos aproveitar e vamos perguntar tudo isso para o professor Wagner Borges, porque eu tenho certeza que são conteúdos que todos nós temos dúvida e que a gente pode preencher as lacunas com a clareza e a sobriedade, a delicadeza e a firmeza do conhecimento do professor. O professor Wagner Borges é um irmão em espírito, na matéria, com quem eu aprendo muito, com quem eu cresço e desenvolvo, e eu tenho certeza que todos vocês. Se você não tem acesso aos conteúdos dele, eu sugiro que você passe a acompanhá-lo. Ele tem um site que é o IPPB, que é o Instituto de Projeciologia do Brasil. Ele é um cara que, além de grande especialista em projeção, ele sabe muito desse universo da vida fora da Terra. Então, a gente troca muita ideia também sobre isso. E um outro assunto que eu amo, que daqui a pouco eu vou perguntar também para você, Wagner, que tem uma galera aqui que ficou com o coração saltitando, foi aquele assunto sobre a vida, ou seja, a vida pós-morte física dos animaizinhos. Mas então, vamos voltar para esse assunto de projeção astral, depois eu peço para você nos auxiliar a respeito dos animais. Retomando aí, irmão, pode continuar de onde você parou. Você parou dizendo que vai fazer um exercício no seu canal. Essa semana, agora, eu vou gravar no meio de semana uma prática que eu desenvolvi que ajuda a pessoa a dormir melhor. Quando a pessoa está agitada, não consegue, né? O sono fica entrecortado. Eu tenho usado muito essa prática comigo mesmo e ela acaba, de tabela, ajudando em processos energéticos também. É que aqui pelo Instagram eu não tenho como explicar, porque eu vou mostrar alguns procedimentos com mais calma, e aí vou gravar aqui em casa, e no meu canal essa semana, não tem o dia exato, tá? Ao longo da semana, na hora que eu tiver um tempo, eu vou fazer uma gravação, dentre várias que eu vou colocar durante a semana, tá? Eu tenho feito muita live em vários lugares, então às vezes eu coloco uma ou outra lá no canal para reproduzir. Então, até o final de semana que vem vai entrar lá essa prática que é simples de fazer, não precisa nenhuma conotação anímica nem mediúnica, é algo que qualquer pessoa pode fazer e ensinar para os amigos, porque ajuda a baixar o padrão de ondas cerebrais. É uma prática que eu, inclusive, nem escrevi, eu desenvolvi, e eu acho que ela pode ser útil para ajudar as pessoas. Agora, existem muitas pessoas, principalmente na área de estudo de saída do corpo, que ficam cobrando técnicas de projeção, como se isso fosse uma brincadeira mística, e que a pessoa, eu faço a técnica. Não, esse assunto tem que ser abordado com profundidade. Aliás, qualquer tema espiritual tem que ser abordado com profundidade, porque existem consequências espirituais se a pessoa entra sem preparo para isso, ou até com uma intenção leviana, semelhante atrai semelhante. Então, essa abordagem precisa ser séria, precisa ser evolutiva, tipo assim, o que eu faço com isso? Para que fazer isso? A que isto me leva? Sabe? De tudo que eu pude experimentar, chakras, mediunidade, clarividência, as saídas do corpo, elas foram para mim aquilo que abriu as portas para mim espiritual, para eu ver coisas e puxar do lado de lá para cá. Por isso que esses anos todos eu venho publicando livros, fazendo lives e falando do tema. Eu publiquei 13 livros ao longo dos anos, está para sair mais um, e agora estou começando a tradução dos livros para o espanhol e para o inglês também, né, para expandir um pouco. E aqui em São Paulo, em época normal, fora de pandemia, eu mexo com 500 pessoas por semana, Olivia, nas várias atividades que eu faço, e eu faço muitas palestras aqui em São Paulo. Eu vou em loja maçônica, Rosa Cruz, grupo espírita, grupo de Umbanda.
universidade. Assim, eu vou em todos os lugares e procuro passar uma informação positiva, e eu tenho arrecadado muitos alimentos nas palestras que eu faço, e aí os grupos fazem as cestas básicas e distribuem para as famílias, porque é uma das formas da gente contribuir no social, usando o espiritual. Essas palestras elas são presenciais, eu não estou fazendo-as no momento devido à pandemia, não pode aglomerar pessoas, mas assim que voltar, eu vou novamente a estimular as palestras, e aí, é claro, eu vou fazer bem menos live, porque o tempo vai para essas palestras presenciais, é onde eu posso arrecadar alimentos e distribuir para algumas famílias carentes. Maravilha. Então, olhe só, por favor, vamos organizar a nossa agenda aqui em Salvador, Wagner. Agora o Universo de Luz está com um sítio, igual eu te falei que ia preparar. A gente fez a abertura ontem. É uma área muito grande, então, pela Prefeitura de Salvador, pode receber até 100 pessoas. Mas como é mais de 3 mil metros quadrados, tem bastante espaço para a gente desenvolver sem ficar aglomerado, atendendo todas as regras de segurança diante do Covid. Agora, diante de sua fala, a pergunta da Michele tem tudo a ver. Como não perder a lucidez durante a projeção? Sim, pergunta ótima. Existem, basicamente, 3 tipos de níveis de consciência: consciente, semiconsciente ou inconsciente. É claro que entre esses 3 níveis tem nuances, né, que mesclam uma coisa com a outra. Então, pode acontecer, Olívia, por exemplo, de uma pessoa deitar, dormir, ter uma saída espontânea inconsciente, e quando ela desperta fora do corpo, ela não sabe como saiu, ela já desperta espiritualmente em outro lugar, ela não viu a saída. Sim. E aí ela vivencia algo, na hora de retornar para o corpo, ela apaga. Então ela não lembra nem de ter ido, nem de ter voltado, mas ela lembra de ter estado, porque existem essas variações. Também pode ocorrer da pessoa deitar, ela entra naquele estado alterado, né? O corpo, as ondas cerebrais precisam sair da vigília para um estado alterado no mínimo. Nós temos 4 padrões de ondas cerebrais, que é a vigília, relaxamento, sono leve, sono profundo, né? Então, uma saída do corpo, ela não ocorre aqui agora, tipo, metade de você vai lá e outra metade fica aqui. Você teria que relaxar o padrão de ondas cerebrais, porque quando essas ondas cerebrais estão na vigília, os 5 sentidos têm prioridade, a nossa atenção é voltada para fora. Você fechou os olhos e começa a relaxar, o padrão de ondas cerebrais fica porque os sentidos estão interiorizados. Então, quando muita gente fala que sai do corpo na vigília, não é saída, é clarividência. O frontal dela estica, e ela vê lá sem ter saído daqui, parecendo que está em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, pode ocorrer da pessoa deitar, estar no relaxamento e, de repente, sair do corpo consciente. E, no meio da saída, ela perder a consciência, que é isso que ela está falando. A dica que eu dou, quando ela sair do corpo, pulsa a luz no chakra frontal. Existem 2 conjuntos de chakras, Olívia. Quando a gente sai do corpo, você vê um conjunto de chakras no campo energético do corpo. É o chamado duplo etérico. Quando você está fora, tem um conjunto de chakras no corpo astral, que são os parachakras, os chakras astrais. Então, que a pessoa concentre o parachakra da testa e pulse luz. Isso amplia a lucidez, que ela dê comandos mentais, tipo, eu estou lúcida, eu estou consciente, sabe? Para que isto mantenha a mente dela estável, porque a mente da gente ela pode alternar lá fora, e de repente a pessoa está lúcida, a mente dela pensa em alguma coisa aleatória, em um instante aquilo oscila. Então, é o foco. Uma vez eu estava fora do corpo, Olívia, e eu estava sofrendo isto naquele momento. A minha lucidez estava instável. Eu estava consciente, ficava meio semiconsciente, e lutando para não perder a consciência fora do corpo. Então surgiu uma luz na minha frente, uma esfera, como um sol brilhando. E aí uma voz mental, que era de um mentor, que às vezes um mentor está em outro plano, você está num plano mais denso, ele comunica por telepatia, ele falava assim, concentra no centro da luz, para focar sua consciência. Ele falava, atenção, gritava na minha mente, e eu repetia, atenção. Aí ele começou a jogar um mantra dentro da minha cabeça, Olívia, para que eu focasse melhor. Esse mantra era a palavra Surati, S-U-R-A-T, Surati, já transliterado para caracteres latinos. Significa foco, preste atenção, esteja aqui agora. Quer dizer, atenção, para que a consciência não dispersasse. Aí eu mantinha a lucidez. Então, a pessoa pode pulsar a luz no chakra frontal, fora do corpo. Ela pode se concentrar num mantra que ela queira, ou numa autoafirmação. Tá? Alguns projetores astrais e autores de livros utilizam autoafirmações. Tem um autor clássico, um livro que eu recomendo muito, que é o Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman,
que é um projetor americano, ele fala assim, clareza, clareza, para não deixar a lucidez cair como autoafirmação. Já o outro pode falar assim, luz, luz. O outro pode falar Cristo, Cristo. O outro pode pensar no mantra e o outro usa a força da vontade. Mas tudo que a pessoa usar no chakra da testa, fora, com luz, ajuda ela a manter a lucidez e melhora a memória na volta para o corpo. Ótima dica. Olha, a Eveline Pinto, ela já escreveu tantas vezes na primeira parte, Evelyn, e ela pede muito, eu acredito porque eu falei, né, da comunhão da ayahuasca, porque eu distribuo a ayahuasca aqui para os meus filhos no Universo de Luz, e ela pede, Wagner, fala da ayahuasca. Eu acho que ela pergunta a ayahuasca no sentido de expansão da consciência, me parece. Meu amado, você chegou a ter alguma experiência com a Sagrada Medicina? Não, mas eu tenho vários amigos que têm e fazem trabalhos bem legais. Aqui em São Paulo, eu não sei aí em Salvador e outros lugares, eu posso usar a referência daqui. Com o passar do tempo, surgiram grupos, né, que começaram a misturar as coisas. Por exemplo, grupos que estavam mais preocupados com doutrinar as pessoas do que em vivenciar uma experiência. Né? Grupos que misturavam religião como se fosse uma neo-religião vegetal, enquanto que isso é uma sabedoria xamânica clássica, ancestral, que não tem a ver com as religiões convencionais, nem com Maria, nem com vestir roupa branca para um ritual. O indígena não tinha isso antes. E quando se fala da ayahuasca, é a sabedoria nativa da América do Sul, porque se você vai no xamanismo da América do Norte, ou os aborígenes australianos, a topografia é outra, eles vão falar de chá de cogumelo. Então, cada área desenvolveu algo dentro do contexto topográfico local daquela área. Então, por que eu nunca experimentei? Porque eu já tenho as experiências naturalmente. E um dos trabalhos que dá, você falou antes, que às vezes para encaixar tem que ser devagarzinho, muitas vezes, é que eu já tenho essa soltura natural. Então, para encaixar aqui, às vezes dá um trabalho e permanecer normal, natural, dentro do dia a dia, como qualquer um. Como eu faço questão de ser assim, que é o meu natural. Então, descobri que se a gente não está bem calçado no dia a dia, com as coisas do aqui e agora, você pode ficar mais para lá do que para cá. Muitas sensitivas passam isso. Eu sempre tomei cuidado com isso para estar bem, com o pé no chão, por isso eu brinco muito com meus amigos. Então, eu, como já tenho essa expansão meio que natural, eu evito qualquer coisa que exacerbe isso. Agora, tenho amigos que trabalham seriamente com isso. Por exemplo, tem um amigo que tem um sítio que ele faz os trabalhos no sítio. Pessoas escolhidas, responsáveis, que vão fazer uma vivência. Diferente de outros grupos que às vezes vão como fuga da realidade ou como mais uma doutrina. Então, eu estou fazendo essa diferenciação porque dentro do contexto xamânico original, perfeito, é a tradição indígena, da qual nós fazemos parte aqui no Brasil, como somos descendentes de índios, negros e brancos. Uma parte disso existe em nós. A diferença é o cuidado com o grupo que a pessoa está indo e a obrigatoriedade que as pessoas começam a ter, o condicionamento doutrinário. Isso aí a gente já não gosta nem do convencional, não vai querer. Então, aquilo trabalhado como os xamãs trabalham dentro do contexto indígena é uma ferramenta útil. Revestido de doutrina começa a complicar. Então, você pode falar de ayahuasca para ela muito mais do que eu, com a cabeça aberta que você tem. Eu vi coisas de algumas pessoas que falavam assim, olha, você tem que tomar o chá, senão você não vai ter uma expansão. Eu falei, vai tomar você, porque eu já tenho expansão natural. Vai você tomar, se você quiser. Então, assim, a obrigatoriedade, como se aquele fosse o caminho, a pessoa radical nessa área. Então, se a pessoa filtrar o grupo e trabalhar isso de forma lúdica, sadia, como uma ferramenta da natureza, como os xamãs têm que trabalhar, é uma coisa. Mas revestido de doutrina e condicionamentos religiosos em cima, se torna uma prisão como qualquer outra doutrina. É isso que eu penso. Aproveitando aí, viu, Eveline, como eu bebo há bastante tempo e tenho uma experiência robusta a respeito desse conteúdo, eu digo assim, a ayahuasca, né, que significa vinho das almas, ou seja, vai acordar a sua alma, você vai experimentar de várias formas. Tem grupos que vão realmente ter uma prática mais similar com o católico, vai ter grupo que vai ter mais uma identificação com o xamanismo. A sua vibração vai atrair o grupo que você está afim. Agora, eu quero, assim, do fundo do meu coração, minha única, assim, ressalva. Primeiro, gente, busquem saber quem elaborou o chá. Porque, volta e meia, irmão, tem gente fazendo do chá meio de ganhar dinheiro. Então, já desviou do propósito.
A pessoa que está servindo a ayahuasca com objetivo econômico, financeiro, fazer dinheiro, já corrompeu o objetivo, porque o objetivo não é esse. O objetivo é estimular você a se ver, a olhar para dentro. Nem todo mundo é um Wagner Borges, que tem essa facilidade, estou falando de coração, porque eu também não sou, que tem essa facilidade. Um enteógeno, que é a ayahuasca para mim, ela entrou, e aí, irmão, eu vou lhe falar o que aconteceu comigo na ayahuasca. Eu sempre fui uma criança diferente. Eu jejuava com 5 anos de idade. Perguntava para mim, você vai ser o quê quando crescer? Eu falava santa. Quando eu fui ficando moça, você não vai namorar, casar? Não, eu sou noiva de Jesus. Botava uma toalha na cabeça pequenininha, achando que ia ser santa. Então, eu já tinha, na minha infância, uma vocação para um compromisso com a espiritualidade. No entanto, fui para esse universo de política, depois moda. A minha vida ficou mais... Sempre fui muito de fazer doações, muito envolvida com ações sociais, mas religiosa, jejuava, fazia jejuns e silêncios de 10 dias, espontaneamente, sozinha. Quando eu bebi a ayahuasca, e eu era advogada do terreiro do candomblé chamado Gantuá, que é um dos mais famosos do mundo. Sim, conheço. Pois é, eu fui convidada por uma frequentadora para ajudar a transição de quem é hoje a Yalorixá do Gantuá, Mãe Carmen da Silva. Ela é a única filha sobrevivente de mãe menina do Gantuá. E aí eu fui convidada como advogada para dar esse suporte legal para essa transição, porque aqui esse assunto é bem sério. E eu frequentava o terreiro, irmão, 7 anos, sentado junto ao atabaque, e não rodava de entidade. Eu não achava que eu ia incorporar, que eu ia canalizar, nada disso. Quando eu bebi chá pela primeira vez, dei de cara com Deus. Senti e ele me lembrou. Filha, porque apareceu assim, irmão, que a gente chama de admiração, sabe? São as imagens que a gente vê de olho fechado. Então, eu me vi no quintal de uma casa, de um sítiozinho muito simples, e eu estava pendurado vários lençóis brancos, e eu me escondia naquele lençol. Um sol a pino, quem vai se esconder? Não existe. Aí eu ouvi a voz, assim, eu brinco dizendo que era aquela voz parecendo Cid Moreira, seria meu criador. Filha, de que te escondes? E eu disse, eita, me achou aqui. E eu falei, pai, eu não tenho sido a filha que eu me prometi ser. E a resposta que eu ouvi foi, mas eu lhe amo mesmo assim. E agora que você se lembrou do que você prometeu ser, cumpra a sua missão. Foi assim, irmão. Na primeira beberagem. E eu bebi numa reserva indígena, debaixo das árvores, tomando chuva. Foi assim. A partir dali foi uma sequência. Eu senti o amor de Deus numa plenitude, como eu nunca tinha tido. Eu tinha tido já êxtases espirituais, sim. E por incrível que pareça, dentro da Igreja Católica, nas comunhões, com jejum, só tomando água e hóstia, eu tive grandes experiências de êxtase espiritual. Eu tenho muita afinidade com os santos católicos. E aí, eis que na segunda vez que eu bebi ayahuasca, eu dei de cara com Nossa Senhora. Nossa Senhora me sugou assim para o cosmos. Eu me vi no espaço sideral. E ela me mostrava só, irmão, só o campo áurico de centenas de seres. Aí ela dizia assim, são todos seus filhos. Aí eu falava, não, virgem. Eu não casei, eu não tenho filho. Não, virgem. São todos seus filhos. Eu falei, não, a senhora deve estar... deve ser aquela moça ali. Não sou eu, não. No mundo espiritual, lá em cima. Eu falei, eu vou parar de teimar com a santa, que isso é uma falta de respeito. Aí ela ria e dizia assim, todos irão chegar até você. Quando eu desci, irmão, assim, energeticamente, a sensação que eu tinha que eu desci, aí apareceu na minha frente mãe menina do Gantuá, e disse assim, toma que agora é com você. E me entregou Oxum. E aí eu rodei de Oxum. Agora, olha só que Oxum. Essa entidade, através de mim, se dirigiu à dirigente do trabalho. Baixinho me disse, fulana, orixá quer chegar. Eu não incorporei, sem pedir licença, a direção da casa. Fulana, orixá quer chegar. Aí a dirigente disse, é bem-vinda. Aí eu rodei de Oxum. Só na ponta do pé, ela só falava em poesia, ela não tinha diálogos em prosa, irmão. Tudo que ela falava para o consulente, para as pessoas ao redor, era
pura forma poética. Uma coisa linda. Então, para mim, aí eu fiquei cismada. Eu fui para minha mãe Carmen. Mãe Carmen, como é que eu estou há 7 anos frequentando? Nunca tinha feito trabalho, não fui raspada de santo. Eu vou para o negócio de um daime, bebo o negócio de um chá e eu rodo de orixá, trazido por minha menininha. Eu fiquei com aquilo. A resposta do daime foi: durante essa encarnação, para você descer, muitas energias negativas tentaram bloquear a sua luz. Então, eles foram para o sistema católico, foram para a evangélica, foram para o centro espírita, foi para o candomblé, foi tudo para impedir que você... Mas o daime, como é uma substância viva, porque ele é um elemental, conseguiu desprogramar o selo que estava impedindo da minha luz se acender. Então, eu sou profundamente agradecida a essa medicina, porque foi ela que esfregou a lâmpada e permitiu que esse gênio, digamos assim, a minha porção, que estava prometida ao Criador para servir os meus irmãos, viesse à tona. Eu precisei realmente ser acordada por essa energia. E eu honro ela sim, eu amo demais. E ser irmão que, com raras exceções como você, a maioria de nós precisamos dela. E eu digo mais, nós merecemos. Mesmo que a gente não siga bebendo, sabe, irmão? Eu acho que todo mundo poderia, pelo menos, ter uma chance de comungar ayahuasca. Eu brinco sempre, uma frase antiga das doutrinas tradicionais: o daime é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o daime. Então, a gente tem que saber que tem pessoas que não devem comungar dessa medicina. Então, por favor, pessoas que estão com tratamento psiquiátrico, pessoas que têm problemas, né, mentais mais severos, não devem comungar. Primeiro se trata, se cura e depois vê isso. Mas minha experiência foi assim e a partir daí, irmão, na terceira vez eu já fui recebendo Oxóssi, já comecei a tratar as pessoas questões de saúde. Eu não sabia que nada disso ia acontecer. E deu no que deu, mudei minha vida toda. Ainda advogo muito pouco, 90% do meu tempo é dedicado à espiritualidade, livro, canal, cursos, palestras e atendimentos. E eu sou extremamente feliz e gratíssima. Você é uma pessoa que alguém que queira conhecer essa área, você é uma pessoa indicada. Alguns amigos que eu tenho aqui também, eu indico, né? Agora, o que eu não gosto, às vezes, é do radicalismo. Ah, você tem que tomar. Não, não tem, não. As pessoas têm caminhos diferentes, maneiras diferentes. O que dá certo para um não dá certo para outro. Eu acho que a pessoa deve ir por intuição, que ela sentir, e com discernimento. Houve até uma matéria aí semana passada de algumas pessoas que não estão à altura disso, Olívia, com abuso sexual de pessoas vulneráveis. Eu não sei se você viu essa matéria semana passada, com as pessoas com o efeito do chá vulneráveis sendo abusadas sexualmente por alguns líderes. Tem que tomar muito cuidado, Olívia, tá? Por isso que eu tenho sempre falado nisso. Você é uma pessoa boa, que alguém que esteja assistindo, que queira conhecer essa área, pode tomar informação com você. Mas eu tenho visto outras coisas que me deixam também com o pé atrás. E muita gente é assim, então, por causa do lance doutrinário. E aí entra um perigo. Você não pode entregar sua consciência na mão de outro. Não. Nem de guru, nem de Deus, nada. Você tem que ter discernimento para você saber, filtrando as coisas, por onde que você vai, com o pé no chão. Sabe aquela história, a menina bonita do grupo? Aí o guru fala assim, senta no meu colo. E ela fala assim, por quê? Eu vou desenvolver os seus chakras. E a moça senta. Aí o cara abusa sexualmente dela. Passa uns meses, ela percebe que foi manipulada. E aí vai conversar com ele e fala assim, você na verdade você queria era ter sexo só comigo, você me manipulou dizendo que ia me desenvolver. Então, mas aí a questão é, quando o cara pediu para ela sentar, por que ela falou assim, vou sentar o quê? Sai fora, rapaz. Por que ela não usou discernimento? Porque entregou o discernimento na mão de um guru. Isso é um perigo. A gente pode aprender com as pessoas, mas o discernimento da gente é fundamental para não cair em armadilha. Eu não estou falando de você não ter fusão de energia com um guru, alguém legal, um Yogananda. Eu estou falando cuidado no mundo externo com um monte de gente que muitas vezes se utiliza do poder sobre o outro, hierárquico, vamos chamar assim, sobre o outro, e a pessoa entrega o seu discernimento. Não faço isso jamais para coisa alguma, bom senso em tudo, e observa
o que faz bem para você, para o mundo, e ali você trabalha em cima, né? Com certeza. No caso aqui do grupo, irmão, marca uma consulta para eu falar com os guias da pessoa se o espírito dela quer, se vai ser precioso, se vai ser válido, qual é o objetivo, qual é o desejo. Tem gente que quer beber Daime para despertar dom. Não, não é para isso. Não, não é para isso, né? Então, mas isso é um assunto até que a gente pode marcar uma live depois para a gente ver, né, outras coisas que a gente pode trazer. Tem uma pessoa que fazia uma pergunta maravilhosa aqui, que de certa forma a gente foi estimulado. Há perigo de, numa projeção astral, ser atacado por energias nefastas? Sim, como a pessoa pode ser atacada dentro do corpo mesmo, né, Olivia? A maioria dos ataques espirituais ocorre com a pessoa dentro do corpo. Porque uma das armas da obsessão é a invisibilidade. Você não vê o agente invisível que te ataca. Se você não vê, você nem sabe que está sendo atacado, você não vai tomar autodefesa com aquilo. Então, o que acontece? A maioria das obsessões são ocultas, invisíveis e ocorrem já aqui no cotidiano, com introdução de pensamentos negativos, com introdução de formas mentais doentias, para desequilibrar a pessoa. A maioria dos obsessores visa drenar a energia da pessoa. Tem entidades obsessoras de tudo quanto é tipo, desde inimigo de vida passada até o ladrão energético, sabe? Tem de tudo, Olivia. E a maioria ocorre aqui. Acontece que quando a pessoa sai do corpo, o campo dela de percepção aumenta, e aí ela percebe algo. Como ela só está percebendo na hora da saída, ela acha que a entidade veio atacar ela na hora da saída. Não, deixa eu dar um exemplo, Olivia. Vamos supor que você passou um dia muito irritado. Uma entidade grossa encostou em você e está explorando essa irritação em você. Ele não é a tua irritação, ele está explorando a sua irritação. À noite, quando você sai do corpo, você vai bater de frente com ele. Mas durante o dia você não tinha visto ele. Você vai achar que ele chegou na hora da saída e vai falar, eu saí do corpo e sofri um ataque. Não. Você já estava sofrendo um ataque dentro do corpo e não tinha visto. A saída do corpo te mostrou que há um processo. Então isso gerou muitos mitos de que quando a pessoa saísse do corpo, ela poderia sofrer um ataque fora do corpo. Sim, mas na maioria das vezes o ataque já começou aqui dentro. A saída do corpo não torna você vulnerável. Você pode irradiar energia e desfazer aquilo. O que torna a pessoa vulnerável ao ataque é pensamento ruim na cabeça, emoções discordantes, autoestima baixa, está com um pensamento maldoso na cabeça. Isso é o que atrai obsessões. Não é o fato da pessoa sair do corpo, não. Isso é mito. Agora, muitas vezes durante saídas, existem assédios espirituais. Deixa eu dar um exemplo. Você vai ajudar uma pessoa, Olivia. Uma pessoa foi aí hoje, haviam 3 espíritos em torno dela num processo de assédio extrafísico. Você energizou ela, tratou ela, fez o que podia por ela. À noite, tá? Você tem uma saída do corpo, o que seus mentores espirituais fazem? Levam você até esses 3 espíritos que estavam agarrados na aura da vítima, e eles veem você, eles vão vir em cima de você, porque eles não querem que você ajude a vítima. Então isso vai parecer um ataque e era uma assistência espiritual. Como você atendeu alguém, as entidades que estavam juntas vieram em cima. Isso não é um ataque, isso é causa e efeito de um serviço espiritual. Mas isso no caso de uma curadora, um médium, um sensitivo. Quando ocorre de forma aleatória, na saída, tem sempre algum componente na vigília que atrai o ataque que se configura na saída. Como a pessoa só vê na saída, ela acha que foi naquele momento. É mito. A maioria dos ataques começa no pensamento negativo dentro do corpo. E em qualquer ocasião que a pessoa estiver fora do corpo e perceber algo ruim, estende as mãos astrais e vibra a luz. Pensa alguma coisa legal. Tem gente que usa mantras, o outro vai irradiar energia, o outro faz uma movimentação fechada da energia, o outro faz uma prece, mas que a pessoa faça algo que, irradiando energia, ela fique inacessível a presenças extrafísicas doentias, negativas. A saída do corpo, pelo contrário, ela pode levar você para aprendizado, para conhecimento. Agora, o medo que as pessoas têm por causa desses mitos acaba travando a experiência, baixando a autoestima da pessoa, e o próprio medo já atrai coisa ruim. E como as pessoas estudam um pouco esse assunto, elas acabam tendo uma visão distorcida sobre essa questão. Então, olha, diante disso, eu vou até partilhar com você. Essa manhã, bem cedinho, né? Porque eu acordo de madrugadinha, assim, antes do sol nascer, medito, e depois de mais ou menos um bom tempo de meditação, eu volto a dormir. E aí, quando eu voltei, meu marido estava chorando, porque ele tinha tido uma experiência extrafísica
cheia de amor e grande emoção. Ele tinha nadado tinha ido à praia, tinha vindo uma foca, e depois dessa foca enorme vieram vários filhotinhos. Só que ele olhava para as focas e uma delas chamou a atenção, tinha um rosto humano. E aí ele começou a carinhar essa foca e mentalmente a foca disse, que carinho maravilhoso. E aí eles entraram naquele fluxo de amor bem profundo e ele acordou emocionado com esse grau de amor. Seria uma projeção ainda inconsciente? Sim, mas essas focas têm uma outra possibilidade. Muitas vezes mentores espirituais tomam formatos diferentes porque a mente da pessoa vai processar melhor aquilo. Então imagina uma pessoa que gosta muito de animais, de ecologia. Um mentor pode surgir e tomar a forma de um animal pela questão ecológica que a pessoa tanto gosta, que é o que eu acho que aconteceu. São seres espirituais. Uma vez eu estive fora do corpo e um ser tomou a forma de um golfinho na minha frente. Um golfinho luminoso, depois virou uma bola de luz. Então, assim, não é que era uma foca desencarnada, mas mentores podem tomar formas, porque era a melhor forma para ele registrar mentalmente a experiência, porque às vezes, em contato direto, a mente da pessoa não consegue registrar, sabe? Ainda mais quando tem ideias assim, esse amor incondicional, porque eu já passei muito por isso, na hora que se encaixa, você acorda chorando, porque aquele amor incondicional, ele se transforma em emoção humana do nosso jeito aqui, e a forma de vazar é o choro. Quantas vezes eu chorei no escurinho do quarto, voltando de uma saída do corpo, por um amor enorme que eu não aguentava. Eu sempre disse assim, é muita areia para o meu caminhão, é muito amor para o meu pequeno coração aguentar. Então, contatos espirituais durante o sono, com seres espirituais elevados, às vezes até, Olívia, em outros orbes, onde tem outras formas de vida, também isso é possível, né? Mas esse amor incondicional não tem fronteira, simplesmente é um estado de consciência. E às vezes, a pessoa volta para o corpo com ele, é difícil segurar e pior, você não consegue explicar para o outro que está do seu lado isso, porque na linguagem humana você não tem palavras para falar de um amor incondicional. E aí você, no dia seguinte, tem que conviver na sociedade com as baixarias daqui, as coisas do aqui e agora, sendo que você está sentindo esse amor, ninguém vai te entender, não vão nem acreditar no que você está sentindo, e você tendo que botar o pé no chão, viver o cotidiano normal e conseguir passar esse amor em conta-gotas na atitude diária. Essa é a tarefa que todos nós temos, que mexemos com a parte espiritual, ser veículos desse algo melhor como seres humanos normais, na atitude, porque esse grande amor que ele sentiu durante o dia, transbordou dele para outros, durante a vigília. Foi num banco, a aura dele está com esse amor, espargiu para um monte de gente sem ele saber. E mentores também, às vezes, Olívia, o que eles fazem? Você é levado a um plano sutil, eles enchem seu campo energético com amor e uma energia superior, você encaixa no corpo, pode nem lembrar. No outro dia, a tua aura está cheia desse amor, você não sabe. Você acorda alegre e não sabe por quê. Naquele dia, por onde você for, cada pessoa doente que você cruzar na rua, os mentores tiram uma parcela daquela energia e jogam nela invisivelmente o dia inteiro e você nem sabe, sendo o veículo de um amor sutil durante o dia. É um tipo de assistência que não é comentada. A pessoa é preenchida de energia durante a vigília. Por onde ela vai, os mentores vão usando energia que eles carregaram ela durante o sono e presta assistência no mundo humano, no banco, no mercado, dentro do ônibus. Isso não é comentado, é uma assistência secreta, a mesma assistência que grandes mestres como Paramahansa Ramakrishna, Shri Ramana Maharishi, Shri Aurobindo, Paramahansa Yogananda, Yuketeswar, né? A Lahiri Mahasai, a Ananda Moema, que era uma mestre yogi maravilhosa, uma mulher fantástica. Quantas vezes eles faziam isso e ninguém entendia nada? Um desses caras andando, irradiando luz e ninguém sentia nada. E aí esse pessoal, no tempo certo, desencarna e vai para casa, para um lugar elevado. Só que não dá para imaginar um mestre num lugar elevado e a humanidade sofrendo cá embaixo. E o mestre num paraíso. Esse pessoal é muito útil para ajudar a humanidade como irmãos mais velhos. Então, muitas vezes, discípulos não admitem que o mestre possa estar ajudando, que eles acham que o seu mestre querido mora no paraíso. Um mestre no paraíso, sem ajudar a humanidade, não é um mestre, é alguém que não tem o que fazer do lado de lá. Grandes mestres... Está aposentado, que nada, alguém... Imagina o Yogananda está parado lá no astral, no mental superior, sem fazer nada. Que nada, esses caras trabalham irradiando uma luz suave que inspira outros nos níveis mais densos
a trabalhar. E às vezes fazem isso. Você, Olívia, é levada fora. Aí aparece o Yogananda, por exemplo. Enche você de luz. Durante o dia você atendendo um monte de gente, aquela luz vai vazando, ele te ajudou a ajudar um monte de gente. Agora, vai falar isso para um fanático que pega, que acha que o mestre é só da linha dele e que ninguém de fora possa ver. Esses grandes mestres aparecem, inclusive, Olívia, para gente que nem sabe quem eles são. Você imagina um cara igual o Yogananda, imagina uma família carente aí de Salvador, imagina uma pessoa doente aí, morando aí no bairro da Ribeira, e de repente à noite essa pessoa doente acorda, uma pessoa humilde, tem uma esfera de luz no quarto dela e irradia uma luz de cura, ou uma coisa que lhe conforte e ajude a superar o problema. E aí, de repente, nesta luz, ele vê um cara, cabelos grandes, plasmado, um manto alaranjado, ele não sabe que é o Yogananda, ele olha e fala, é um ser de luz, e o Yogananda simplesmente some. Ajuda secreta. Um fanático pelo Yogananda não vai admitir isso, ele não vai achar que uma pessoa carente, que nem sabe quem é o Yogananda, viu ele. Mas para aonde que é mais necessária a presença de um grande mestre? Para as pessoas que estão sofrendo, não é para o discípulo, que já deveria ter um nível melhor e nem precisa mais de um mestre, deveria estar fazendo o que o mestre ensinou. Então eu acho muito legal falar isso. Grandes mestres não estão aposentados. Eles ajudam em silêncio a humanidade dentro do limite que eles podem de atuação, que é inspirar, projetar amor, mas eu acho que essa modalidade é legal. Você vai para fora, enche você de amor, você encaixa no lembra. E durante o dia, sua aura vai espargindo um monte da luz. Esse mestre ajudou o mundo através de você, no banco, no mercado e no dia a dia. Eu acho que é muito legal falar isso em público. Legal. Eu vivi essa experiência assim com total consciência quando a gente foi fazer a jornada de orixás na Argentina, em Buenos Aires. E a gente estava andando de táxi e eu senti assim, preciso ir no metrô. E aí eu desci as escadas do metrô de Buenos Aires e eu sentia tanto amor, tanto amor, tanto amor. Aí veio um cego que cantava e tocava e ficou junto de mim. Ele ficou quase grudado a mim. E aí eu emanei um monte de amor para ele. Eu não sabia por quê, mas saía de mim. Eu via os eflúvios de amor incondicional. Quando a gente entrou no trem, né, no vagãozinho do metrô, eu vi que ele caminhava por várias estações tocando e angariando recurso. E aí eu comecei a chorar, porque eu entendi que os guias me encheram de amor para abastecê-lo, porque ele iria passar por várias estações de metrô. E eu chorei assim, falei, Senhor, que coisa linda, gratidão por me permitir abdicar do táxi e descer até aqui para servir. E isso é maravilhoso, porque só quem está perto de mim sabe que eu faço essas coisas. A gente criou um programa, irmão, desde o início da pandemia, chamado Sacola de Afeto. Que esses são mais do que itens de alimento. Eu sempre coloco uma palavra amiga, tem item de higiene, tem um monte de carinho. A gente criou essas sacolas com conteúdos outros. Muitas pessoas patrocinaram, me ajudaram, e eu faço essa entrega a cada 15 dias no lixão daqui. Irmão, eu vou te falar, tem que ter noção assim, de neutralidade. Graças a Coninha eu alcancei nesse ponto. Para ir lá e não sentir tristeza nem depressão, sentir só amor e alegria, sabe? E a gente tem feito isso desde março. E é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, porque eu entendo, meu projeto não é esse, não é sustentar isso, é realmente estimular as pessoas para que elas tenham outras formas de se manter com dignidade resgatada, mas nesse momento difícil é o que tem sido necessário. E essa energia, eu sei que os guias realmente me abastecem, para que eu possa ir lá e não voltar triste e abatida, voltar feliz. Olha, eu já conheço o nome das crianças, já estabeleci... Trabalho lindo, viu, Luli? Olha, que trabalho bonito. E outra coisa, por exemplo, aqui em São Paulo, isso tem em várias cidades, mas aqui é onde eu moro. Tem grupos de pessoas que saem à noite distribuindo alimento para pessoas carentes. Agora, na pandemia, muitos desses grupos estão com dificuldade, mas continuam trabalhando. E eu sempre achei, Olívia, que onde esses grupos estão, e são grupos católicos, são grupos evangélicos, grupos espíritas, grupos de umbanda, né? Gente de todas as áreas, o importante é a atitude, é o que eu sempre falo. Então, o que acontece? Aonde essas pessoas vão, independentemente de qualquer doutrina que elas tenham, existe uma luz. Então, eu acho que isso é Campo Santo. Campo Santo, para mim, é onde tem a presença da ajuda ao próximo.
aonde tem um grupo atuando em nome do bem, não importa a linha, pode ser um grupo de materialistas que foi ali ajudar, apenas pela parte humana, tem uma luz em cima deles. Então, é mais importante aquela pessoa distribuindo sopa do que o outro espiritualista meditando trancado só no seu ego e não transbordando nada para os outros. Tem mais espiritualidade num grupo de materialistas ajudando o próximo ali na rua do que num grupo de meditadores egoístas achando que o universo é feito para eles e que não tem que interagir fora. E se a gente está encarnado e não interage, para quem encarnou? Então a gente tem que ser proativo, ativo nas coisas da gente e, é claro, com o limite certo das coisas. Por exemplo, o Pantanal está pegando fogo. Você não tem como irradiar uma energia e apagar o fogo com a sua energia. Você tem como apoiar campanhas para evitar o desmatamento. Você tem como ajudar comunidades indígenas, como a gente faz aqui em São Paulo. É um grupo que eu ajudo. Então, é onde você pode ajudar, né? E quem tem poder político que possa ajudar, de alguma forma, a preservar a natureza. Né? A gente não tem como se chegar ali, teve um terremoto, e você aplicar um passe, as pessoas ali há dias com fome, como é que você vai encher o estômago de alguém com passe? Mas isso pode ajudar de outras formas. Então, ajudar nesse plano também é espiritualidade. É tornar a espiritualidade em ação humana. Mentores espirituais ajudam invisivelmente e grandes mestres também ajudam. Eles não estão em paraíso nenhum. Eles estão mais junto com a galera distribuindo comida na rua do que junto com um grupo de discípulos fanáticos. Com certeza. Eu lembro certa feita, irmão, tem uma irmã também muito próxima a nós, chamada Regina Tavares. Não sei se meu irmão a conhece, que é a grande mestra de Ho'oponopono. Eu vou promover esse encontro entre vocês. E ela é incrível, é um trabalho divino de Ho'oponopono. Realmente uma mulher que faz tudo, ela é psicóloga, uma mulher extremamente dedicada. E foi um dos canais, saiu na Folha de São Paulo como canal com maior acesso. Ela está, não lembro, canal de meditação com maior acesso espontâneo do YouTube. E ela é uma trabalhadora assim da luz, dedicada, sóbria, muito. E aí ela estava numa consulta comigo e Kuan-Yin, que é uma presença constante aqui conosco, trouxe um recado para ela. E aí depois desse recado, mãe Kuan-Yin falou, Regina perguntou assim, sim, então realmente o negócio é iluminar e tal. E aí Kuan-Yin disse assim, é aí que começa o trabalho, vocês só estão estudando. Quando se ilumina é que começa o trabalho. Então, não vamos achar que quem está iluminado está lá curtindo, brincando de nuvem. Quem tá... Oh, meu irmão, olha, eu quero agradecer profundamente a sua presença. Vem cá, Rama. E Rama... O Rama está querendo subir aqui. Vem cá, vem aqui. Sobe aqui, rapaz, vem cá. Ele está fugindo ali para o canto da sala. Vem aqui, rapaz. É aqui em São Paulo. Imagina o calor que está aí. Aqui está bem quente. Ele está deitado ali num lugar mais perto da varanda, pegando fresquinha, porque ele está com calor. Deixa eu pegar ele aqui, Olivia, rapidinho. Peraí. Antes de ontem, ele passou no pet, tosou. Olha como ele está bonitinho, ó. Parece um bebezinho, olha. Tosou. Hein, garoto? Olha lá, Olivia, ó. Oi, Ama. Como vai você, meu amor? Que joia preciosa. Ai, a gente adotou 2 irmãos que estavam sofrendo maus tratos. E a gente está com 12 gatos e 2 cães. Também aqui no IPPB, o nosso grupo ajuda a manter um abrigo de cães também aqui em São Paulo. E algumas palestras que eu faço em épocas presenciais, também com arrecadação de ração de gato e cachorro, que depois a gente distribui para alguns lugares que cuidam de animais, né? E é uma pena agora, nessa época de pandemia, os lugares que ajudam animais estão num sufoco. Quem estiver assistindo a gente, ajude algum desses lugares aí, se for possível, é claro, né? Se tiver recurso. Porque grupos estão passando dificuldade para cuidar dos bichinhos, né? E tomara que a gente passe essa época logo, volte às coisas presenciais, porque eu consigo girar muita coisa aqui em São Paulo de assistência social, né? A gente tem que estar sempre com o pé no chão, de olho na sociedade. Não importa a nossa religião, não. Espiritualidade, nada. Importa caráter, atitude. A internet, ela trouxe, Olivia, muita gente que passou a opinar sobre tudo e sempre do computador, sem ação. Sabe aquela pessoa que critica tudo e nunca sai de casa para fazer nada?
né? Critica tudo e todos, mas não age materialmente para fazer nada. Então, a gente tem que cada um fazer o seu trabalho, né? Pontificar naquilo que puder. Tem muitos que estão assistindo a gente que também prestam assistência social, e a gente pode fazer isso apenas por fraternidade humana. Nenhum de nós vai ganhar paraíso nenhum, não vai ganhar crédito kármico por nada disso. Isso é estado de consciência, é transbordamento. Tá? Quando ocorre isso, é um transbordamento do que tem dentro de você. Nada, você não vai ganhar nada com isso, simplesmente é o que o seu coração pede. Então tem muita gente que às vezes faz assistência social, mas esperando ganhar um lugarzinho no astral superior. E esse desejo dela já mostra que não há uma doação realmente, que ela está querendo um paraíso em troca. Oi, irmão, só assim, uma pergunta mesmo, que teve uma filha aqui do nosso trabalho, que a cadelinha dela, depois de muitos anos, morreu, mas morreu de um jeito que para ela foi muito difícil, mas ela já estava no tempo dela. Quando a pessoa fica muito apegada ao animal que pereceu, prejudica os animais, pode haver, como acontece com a gente como desencarnado? Não, porque tem uma diferença, Olívia. Uma pessoa desencarnada, se ela percebe que a outra que ficou está mal, as formas mentais da pessoa encarnada chegam até a outra, e se a pessoa não estiver equilibrada do lado de lá, ela sofre com a pessoa que está sofrendo aqui. O animal, ele não tem esse componente mental como o ser humano. Eu não estou dizendo que é inferior ou superior, estou dizendo que é diferente. Ele não tem esse componente mental para criar esse apego. O que ele pode ter é um apego emocional ou energético, não por um valor mental, tipo assim, minha dona está sofrendo, eu vou lá. Pode sentir isso, mas existem mentores que cuidam deles. Olívio, o animal mais torturado aqui, um segundo depois ele está livre do lado de lá, sem sentir dor nenhuma. Eu nunca vi um animal desencarnado com autoculpa. Eu nunca vi um animal desencarnado sofrendo no astral inferior porque tinha feito maldade cá embaixo. Então, o ser humano, ele é consciente. Então, a relação entre humanos, ela é de um jeito. A relação com o animal, da parte dele para nós, ela é amor incondicional, né? Então, ela é de outro nível. E tem mentores que cuidam deles em grupos do lado de lá. A pessoa tem que aceitar a perda do animal, porque o animal tem o tempo dele, que é mais curto que o nosso. O Rama está com 11 anos. Eventualmente ele vai embora. Podendo ser que eu até vá embora antes dele, a gente nunca sabe. Mas na hora que ele for embora, eu vou aceitar, porque eu sei que o tempo dele é menor. E outra coisa, a missão dele está cumprida, que foi ficar junto comigo por esses anos todos, me fazendo companhia, me trazendo amor incondicional e me ensinando algumas coisas. Então, por que eu vou ficar mal se ele cumpriu a tarefa dele de me fazer companhia e agora chegou o tempo dele? Eu sei que o tempo dele é mais curto. Eu aceito isso pela parte espiritual, pelo discernimento. Se não houver aceitação, você não aprendeu nada com a experiência que o animal te trouxe. Então, as pessoas têm que trabalhar a perda do animal e com coerência, tem que haver aceitação. Eles vão embora, eles podem ter diabetes, pressão alta, problema de velhice, igualzinho todo mundo, eles vão embora. Isso tem que ser aceito pelas pessoas. Eu não estou dizendo para não ter saudade. E se a pessoa ficar vendo, tem a sensação que o cachorro está ali na casa? Aí é diferente. Às vezes, em alguns casos, os mentores dos animais permitem que o animal fique de 3 a 4 meses no duplo da casa. O animal não sabe que desencarnou, a relação dele é a mesma. E devagarzinho eles vão descondicionando o animal. Tá? Às vezes eles mesmos trazem o animal, porque a presença do animal, de alguma forma, a pessoa encarnada registra inconscientemente a presença e se sente melhor, mesmo sem saber. Então, como terapia para o encarnado, deixa o animalzinho desencarnado, não por apego, é para ele continuar movimentando energia. O problema é a pessoa encarnada, ou o humano é o problema. Nenhum animal fica mal após a morte, o animal não tem maldade, não sacaneou ninguém, simplesmente ele é a natureza manifestada. Então, ao passar por lá de lá, não existe nada a quitar karmicamente no animal. Tá? Simplesmente isso é coisa já para nós, seres humanos, que raciocinamos. E eu vejo muita pessoa triste com a perda do animal, eu entendo a saudade, tudo isso. Agora, precisa trabalhar em cima para não ficar um vácuo, não ficar algo ruim. E outra coisa, Olívia, semelhante atrai semelhante. A pessoa está abatida, amortecida emocionalmente e não aceita a partida do animal. Isso abre brecha para entidades pesadas entrar e assediar ela para drenar essa emoção. São vampiros de emoção, tem isso também. Então a pessoa ainda se abre para coisa negativa. O animalzinho dela está do lado de lá, não está dentro disso. Então a pessoa honre
a memória do animal, entendendo, havia o tempo dele comigo foi esse, ele cumpriu a missão, que agora o humano cumpra a sua missão, siga a vida, e como ser humano, aprenda o que tem que aprender, e eventualmente pega outro bichinho, toca a bola, e fica com mais um e aprende mais alguma coisa, em vez de ficar se lamentando. Dá a oportunidade até de viver a experiência com outro animalzinho. Isso. Uma última pergunta, juro que essa é a última. Uma pessoa perguntou aí, por exemplo, desencarnou um gato ou um cachorro, ele pode encarnar na forma de outro animal? Eu acho que essa pessoa assistiu aquele filme 4 Vidas de um Cachorro. Sim. Irmão? Sim. Muito lindo. Existe a evolução no reino animal também, porque nenhum princípio espiritual vai ficar estagnado a eternidade inteira num nível só. A natureza, ela tem uma variedade de formas e espécies muito grandes. Deus, ao criar tudo, que só Ele sabe como, né? Às vezes a pessoa pergunta, como é que Deus criou tudo? Não tem a menor ideia. Eu não conheço nem a mim mesmo. Como é que eu vou responder isso para o outro? Então, a variedade de manifestação no infinito é enorme. Se no nosso planeta tem tantas espécies diferentes, imagina no infinito da vida universal. Então, não dá para imaginar algo parado, estagnado, porque tudo é energia. Energia não morre, só é transformada, tudo é vibração. O animal também tem a vibração dele que não está parado. Um animal pode ir reencarnando em diversas outras formas animais, sempre acima, sempre evoluindo. Não existe retrocesso na natureza. Existe, às vezes, um patamar estagnado, mas em algum momento ele acaba indo de volta. E o animal que desencarnou, ele pode voltar, às vezes, na mesma família, como pode reencarnar do outro lado do mundo em outra família. Você tem que aceitar isso. O animal não era seu. Por que não era seu? Nem o corpo é seu, e eventualmente você vai ter que deixar o corpo humano. Nada. Então a gente tem que lidar com isso com maior discernimento, sentindo saudade e tal, mas que isso não paralise, que isso não traga algo negativo, que a pessoa compreenda. A natureza é assim. Caso contrário, a pessoa vai sofrer muito. Eu tenho visto muito estudante espiritual sofrendo pela perda do animal. Eu acho isso um absurdo, porque sabe que o animal não está morto, já às vezes numa saída do corpo vê, ou por clarividência, eles também prosseguem a vida. Seja em outro orbe, seja encarnando, seja do lado de lá, eles têm o tempo deles. O problema nunca é o animal, te garanto. O animal pode ter sofrido muito, desencarnou também. O problema é o ser humano, que encarnado causa problema para ele mesmo e leva o problema para o lado de lá, quando morre e fica pegado depois. O animal, nessa parte, é muito melhor que a gente. Ele se desprende e cai fora, enquanto que tem ser humano tranqueiro é ficar agarrado nos processos de obsessão por aqui. Você é demais, sempre divertido, até falando de assuntos mais sérios, sisudos. Essa leveza do meu irmão Wagner Borges é um dos motivos que sempre me trazem a pedir a sua presença. Porque eu sou defensora da gente viver a espiritualidade livre, desimpedida, com compreensão, com expansão, sem império, sem imposição, sem dominação, sem qualquer tipo de restrição. Ele usa uma linguagem divertida, leve, astral, porque não tem nada a ver você ser sisudo, cara, fechada, para o seu progresso espiritual. Melhor, leve. Ser mais leve é até melhor. Meu irmão, se deixar, a gente vai ficar ferrado aqui, refém esse povo. Daqui a pouco vai derrubar de novo, porque o Instagram tem um limite de 1 hora, eu não sei quanto tempo a gente tem aí, acho que já tá bom por hoje, né? Eu acho, porque é bom a gente deixar um gostinho de quero mais também. Aí, ó, já abriram a campanha Wagner Borges no Universo de Luz. Eu quero muitíssimo, irmão, que você venha aqui ministrar algum curso, assim, a gente viabilizar a sua vinda, porque eu sei que você vai se sentir muito bem, ficar conosco, eu sei que você é disputadíssimo em Salvador, mas eu quero também entrar nessa fila e ter direito a ter uma ficha, viu? O ano que vem, o ano que vem vai estar bem atarefado para mim, porque passando essa pandemia, eu tinha 2 viagens grandes esse ano, uma para o Japão, uma para os Estados Unidos de novo, e essas viagens foram adiadas para o ano que vem. Eu vou estar com a agenda bem apertada por causa dessas viagens e a tradução dos livros para lá também, mas eu vou tentar ver uma data aí mais para frente para a gente, tá? E aí o mês que vem a gente pode fazer uma outra live, tá? Depois a gente conversa, tá bom? Receba nosso profundo amor, nossa gratidão, assim, uma gratidão de contentamento, sabe, assim, de todo mundo de hoje dormir com um sorriso na face. Eu acho que
uma senha para projeção, no meu caso, assim, é sempre dormir sorrindo. Sim, sim, sim. E agora eu sou tão grata pela chance de ter passado esse dia, mesmo que não tenha sido tão bom, porque agora a noite vai ser incrível. Então, dormir com um sorrisinho no rosto já vai dar uma senha bem legal. Meu É irmão. bem legal a pessoa, na hora de deitar, erguer o pensamento dentro da linha espiritual que ela gostar, sabe? Botou a cabeça no travesseiro, pensa assim, olha, durante as horas de sono, se eu puder ser útil em algum lugar, se eu puder aprender algo, sabe? Eu estou à disposição para que o universo possa me guiar nessa jornada de horas em que o meu corpo descansa. Se eu puder aprender algo melhor para amanhã retornar para o corpo melhor como ser humano e assim atuar no meu dia a dia, por favor, Senhor do Universo, Mãe Divina, o nome que a pessoa quiser chamar, permita aí que seus emissários espirituais me ajudem durante o sono para a gente poder fluir juntos, sempre para algo positivo. Com certeza. E a gente se encontra, a gente pode se encontrar lá também no universo. Pode ser no umbral também, trabalhando, arrumando a bagunça. Às vezes, tomara que seja prestando assistência, né? Ah, com certeza. Ou também nos ambientes de aprendizagem, como a gente tanto quer. Receba meu abraço pessoal, feliz aniversário, que sua vida Obrigado, Olivia. seja longa, para a gente poder sorver esses frutos da sua dedicação e produtividade que tão generosamente distribui, irmão. Que Deus Estou girando agora para entrar no 60 o ano que vem, né? Se eu estiver por aí, a gente nunca sabe a hora. Bom, se fazer 59, o ano que vem 60, se eu estiver encarnado, a gente nunca sabe a hora que vai embora, mas estou entrando aí no 60 aí, mas olha... Daqui a pouco. Eu fiz 50 agora. Então a gente é, enfim, a gente é parente. Então, parabéns para você também, viu, Olivia? Gratidão, irmão. Tudo de maravilhoso. Gente, Wagner Borges, um ensino simples, amoroso, gentil, livre de qualquer preconceito. Um exemplo de verdadeira espiritualidade, tá? Deixa de lado tudo que lhe vai lhe restringir e aprenda com esse homem que tanto nos inspira. Super beijo. Obrigado, irmão. Olivia. Um abração para todo mundo, viu? Até mais. Até mais.